Alô, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gravo para vocês aqui na tarde de 14 de janeiro de 2023. Já estou aqui em casa e eu vou falar logo do que se trata para a gente cumprir aquele combinado, né? Se você ao ouvir não gostar, não achar interessante o tema, você não fica, né? É sempre bom saber logo o que é para só ficar quem realmente tiver um interesse. Aqui eu vou falar sobre viagens, mas não é exclusivamente falar de viagem turística, não. Eu quero falar, quando se fala de viagem, tem muitas formas, né? Às vezes você viaja a trabalho, você pode viajar a tratamento de saúde, para visitar familiares. E também o melhor de todos, né? A melhor viagem é aquela que você faz a passeio mesmo. Tô indo conhecer tal lugar, curtir uma praia, visitar lugares diferentes, bonitos, históricos, enfim. Mas independente do que seja, eu vou comentar aqui eu vou trazer algumas questões. Ontem eu comecei a gravar, ontem para vocês terem uma ideia, eu cheguei a gravar 1 hora. Mas assim, não ficou legal. Não ficou legal. Meio que me perdi aqui em alguns pontos. Aí eu resolvi cancelar essa gravação e falar de uma maneira com a cabeça mais fria aqui, né? Eu falo fria assim, que eu dormi bem, dormi muito, tô com a cabeça bem relaxada aqui, né? Ontem eu fui gravar de madrugada, bocejando, assim, já meio com sono. E, enfim, quando a coisa. Eu também avalio aqui, o que eu faço aqui, né? Se eu vejo que não ficou bom. Mas eu acho que é uma coisa importante, porque o deslocamento, né? O ir e vir, faz parte da vida da gente. E aí eu quero tratar de algumas questões que não é exclusivo de agora, é questões já de anos, né? Que eu venho observando, eu vou puxar novamente esse assunto. Então tá aí, eu vou falar sobre, de forma geral, eu quero até fazer uma separação. Um inscrito já tinha me dado aqui dicas para eu fazer conteúdos separado. Então eu vou tentar, e aí foi um dos pontos. Ontem eu acabei misturando tanta coisa, sabe, nesse conteúdo. Não, dessa vez eu vou seguir a dica do inscrito. Eu vou ser mais didático aqui, né? Então deixa eu anotar aqui, ó. Hoje eu quero falar de uma empresa de ônibus chamada Viação Porto Rico, tá? Depois eu quero falar sobre outras empresas. Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre a empresa Real Maia. Depois eu vou falar sobre a Satélite. Eu quero trazer aqui experiências, relatos interessantes e também até minhas opiniões assim do que é bom, do que não é bom, qual é a empresa boa, qual que não é. A gente vai tratar um pouco disso aqui, tá? Mas eu quero falar especialmente agora sobre a Aviação Porto Rico, uma empresa de ônibus. Tem pouco tempo que eu vi essa empresa, enfim. Vou contar como que eu fui tratado e eu quero. O objetivo desse conteúdo aqui é, tipo assim, alertar vocês para não usar. Só em último caso, se você tiver numa situação emergencial, você tem que chegar em tal lugar e só tem essa empresa aqui, aí você vai. Mas eu acho que a galera aí que mora no sul, no sudeste do Brasil, não vai, acho que essa empresa não roda para ir não. Infelizmente eu vou estar falando mais daqui, né? Mas eu acredito que todo lugar tem esses problemas. Às vezes, isso aqui que eu vou falar da aviação Porto Rico, provavelmente lá em São Paulo, no Santa Catarina, no Paraná, enfim, deve ter alguma outra empresa lá que parece com essa daqui, seja similar a essa daqui. Então é bom a gente ficar de olho, né? Ficar de olho e tomar as devidas precauções. Também eu cheguei a falar na aba comunidade que eu iria mexer com justiça, né? Ontem eu cheguei a até instigar essa parte aí, né? Enfim, mas depois eu vou dizer o que eu decidi por fim, né? Pensando e refletindo. Então me acompanhe aqui, né?
quando eu vou falar da experiência da viagem, deixa eu pontuar aqui, né? A viagem última agora que eu fiz, é, as pilantragens que acontecem no setor rodoviário. Enfim, é isso, né? Mas lembrando que aqui vai ter um conteúdo nessa sequência que eu vou falar também de empresas boas, porque tem, pessoal, tem empresas boas. Depois eu quero gravar um conteúdo sobre a empresa. Tem uma empresa que trafega no centro-oeste e no norte. Pelo menos no Goiás eu sei que ela trafega, que é a empresa Janjoy. Pensa numa empresa boa, pontual, uns ônibus cheirosos, bem confortáveis. É uma outra empresa também que eu já, inclusive, eu já fui, até levei na justiça por um problema que aconteceu, mas se eu compará-la com outras que eu já topei por aí, ela é muito boa na sua forma de atender o cliente, a empresa Satélite Norte. Eu sei que ela trafega também na região centro-oeste, no norte e no nordeste. Pelo menos até Fortaleza vai. Eu falo que a última vez que eu fui em Fortaleza, eu fui pela empresa Satélite. Muito boa também. Mas nessa primeira etapa, eu quero falar das empresas péssimas. Eu faço questão. Eu vou escancarar até nome, eu vou citar aqui de pessoas. Eu vou mostrar foto do ônibus. Enfim. Porque eu pensei assim, já que é questão de justiça, eu vou explicar para vocês porque que não adianta. Depois eu esfriei minha cabeça e pensei assim, vai ser uma grande energia gasta mexendo com justiça. Até compensaria se eu tivesse bem equipado. Se eu tivesse muito munido de provas, sabe? Mas quando não se está com muitas provas, já é difícil de ganhar contra essas empresas na justiça. Imagine sem provas, né? Ainda corre o risco até do juiz inverter a situação, dizer que eu estou litigando de má fé e me obrigar, me condenar a pagar uma indenização para a empresa. Você acredita ou não, isso acontece na justiça. Você processar uma empresa e levar provas e o juiz ainda entender que não, que o errado é você, cliente. Então vamos lá, eu acho que tá feita aqui a introdução, né? 7 minutos. Então fique aqui quem realmente se interessar por esse tema. Eu nunca vou agradar, né? Aqui é aquela coisa, quando eu trago temas que não é falando de mulher, não dá muita visibilidade, aí muitos chegam pedindo para retomar o assunto de mulher, e se fala de mulher, porra, esse cara só fala de mulher, por que não traz outros assuntos para agregar? Então, assim, sempre haverá reclamações, mas vamos tocar o barco aqui, né? Senhores, eu até coloquei na aba comunidade. Eu vou até abrir aqui, de repente, se tiver algum comentário, alguma coisa, eu posso estar olhando aqui. Eu expus aqui a questão de fatos que aconteceram, a questão das empresas recusando pagamento no cartão. Eu fui roubado. Houve uma tentativa de roubo. Na primeira eu consegui me safar, mas na segunda eu não escapei. Funcionário. Aí você pensa que ladrão é só aquele ladrão que anda com uma faca, com um revólver na cintura e chega e rende a vítima? Não. Tem muitos ladrões travestidos de trabalhadores honestos. Ele se reveste de uma função, mas ele rouba, ele aplica golpes ali. Tanto no setor privado como no setor empresarial. Eu fiquei com muita vontade de isso não quer dizer, inclusive, aqui eu vou expor, eu vou contar em detalhes. Eu só dei uma pausa, eu vou contar toda a situação. E de repente até os confrades aqui que me acompanham, que eu sei que tem homens aqui da área do direito. De repente, se você me incentivar, você clarear mais as ideias aqui para mim, de repente eu até retomo. Mas eu acabei, aconteceu uma situação aqui que quebrou minhas canelas aqui para eu ir para o embate judicial, né? Eu estava com todo o gás aqui para fazer isso. Era pela empresa, mas também por um ladrão. Um ladrão que tentou me roubar. O que ele não conseguiu na ida, ele conseguiu na volta, lá na cidade de Porto Franco. Ontem eu ainda entrei no site da Polícia Civil do Maranhão para tentar fazer um boletim de ocorrência, mas aí eu desisti por falta de dados dele.
Eu ainda tentei captar uns dados dele aqui através do Pix que eu passei, mas aí eu vi que o nome, aí tá lá o CPF da conta recebedora do dinheiro, mas não é o mesmo CPF, não é. O código lá do recebedor é diferente do dele lá que me atendeu. Tipo assim, a chave Pix era um número de CPF e o número da criatura lá que tava fazendo a operação era outro. Eu conferi, os dois números não eram. Aí eu não tinha endereço dele, eu não tinha o número do CPF. E assim, e uma outra prova muito importante, eu acabei perdendo aqui dentro da minha bolsa. Mas eu fui dormir ontem injuriado aqui. Como é que eu fui perder isso aí? Mas enfim, vamos ao relato. Pessoal, eu fiquei assim muito confuso e até chateado nessa viagem que eu fiz, assim, pela questão da recusa de cartão, né? As empresas não estão aceitando cartão de débito e nem crédito, não passa nenhum mais, é só Pix. Pix ou dinheiro, né? E ele ainda fala assim, não, nós temos mais preferência pelo Pix, tá? Dinheiro só se não tiver como passar o Pix. E aí eu fiquei pensando assim, porra, mas avaliando a situação do Brasil. Pessoal, é só vocês, cada um de vocês observar como é que é a cultura aqui no nosso país, né? Você vê no seu dia a dia alguém indo numa loja, vou dar uns exemplos aqui. Você vê pessoas indo numa loja, por exemplo, e comprando uma geladeira de R$ 5.000 à vista. Você vê alguém indo numa loja comprar uma Smart TV de R$ 3.000 à vista. Ninguém compra nada à vista aqui nesse país. Por menor, às vezes um objeto de R$ 500 a pessoa parcela em 5 vezes. Tem lojas que trabalham aqui na minha cidade mesmo. As lojas elas trabalham com duas formas de pagamento. Uma é o cartão de crédito, e aí, geralmente quando você fala assim, cartão, opa, tem até desconto. Falo porque ano passado mesmo eu cheguei a comprar umas coisas aqui para casa. O preço, o crediário é aquele que a pessoa é feita uma análise ali na hora, né? Eles fazem tipo um cadastro, aí cadê as referências, 2 lugares de onde você compra, cadê teu comprovante de renda, comprovante de endereço, aí eles fazem uma análise no sistema lá e aí dá, se a pessoa tem direito, se ela merece ou não, né, aquele crédito. Aí se passar, aí eles realizam a compra e a pessoa sai com um carnezinho. Muitos anos atrás, ainda comprei muito nesse formato, o carnê. Só que esse carnê, a loja ela fica muito vulnerável, né, a calote, porque se a pessoa decide não pagar, já no cartão, quem corre menos risco de sair perdendo aí é a loja. E aí a pessoa vai ter problema com o banco, né? A loja já recebeu dela, né? Aí a encrenca agora é com o banco, se não pagar. E... Mas assim, é muito comum. A maioria das pessoas utiliza hoje em dia o cartão para fazer suas compras. E como que empresas de ônibus, é isso que eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, como que empresas de ônibus recusa pagamento? Mas aí eu caí uma ficha, porque eu não lembrei na hora. Eu vou dizer pra vocês o que foi assim, o quebra-cabeçazinho que eu montei na minha cabeça, que eu encontrei uma explicação para essas empresas, porque aqui eu não vou generalizar, não vou dizer assim, todo mundo agora abdicou do cartão de crédito e só quer Pix, não. Você entra aí, as lojas elas continuam vendendo, parcelado no cartão, os bancos continuam emitindo, aqui direto chega, semanalmente, quase, é aquela repetição, né? Tem semana que olha, o cartão do Banco Pan, o cartão do Banco Will, aqui eu tô citando os que eu nunca quis, né? Santander, BTG, e aí por aí vai, né? XP, aquele C6, né? O C6, Banco C6. Esse Banco C6 eu já fiquei muito assim com vontade de pedir aquele cartão, né? Porque parece muito chique, né? Opera até em moedas estrangeiras. Mas eu nunca pedi, porque quando eu vou lá na parte de comentários de quem já pediu, 90% são comentários negativos. De muito problema com o aplicativo, um sistema operacional horrível do aplicativo do banco. Enfim, eles cancelam a conta da pessoa, tiram o limite,
Não há muito respeito. Assim, pelos comentários que já foram postos aí desse C6 banco, eu desisti. E aí eu pensei assim, não, pessoal, até agora é o único, o único hall de empresas que eu vi recusar pagamento no cartão de crédito e débito foi empresa de ônibus. Companhias aéreas continuam aí vendendo suas passagens no cartão. Eu vou no supermercado fazer compra, se eu não tiver, não tenho como pagar à vista, passa no cartão. Quero comprar um objeto lá na loja, passa cartão. E por aí vai. E então, assim, eu na hora eu fiquei meio. Poxa, eu não tava esperando por isso, né? Eu tava com saldo na conta, mas assim, sabe assim, aquele dinheiro que eu tenho na conta, mas não, isso aqui, tal dia eu já tenho que usar esse dinheiro para isso, tal dia para isso aqui, esse aqui já vou pagar tal coisa. Eu já, eu já tinha uma programação para o dinheiro que estava na minha conta. E aí, de repente, eu me vejo sem saída. Sem saída. Porque funciona assim, né, na prática. Toda empresa, ela sacaneia, ela rouba, ela apronta com o seu cliente e geralmente ela passa ilesa. Não adianta você ligar para a polícia. Não adianta. Olha, aqui eu vou adiantar um pouquinho a história. Quando eu estava voltando, eu estava dentro do ônibus, eu peguei um ônibus na cidade de Porto Franco. E assim, aconteceram coisas tão absurdas dentro desse ônibus que eu cheguei ao ponto de eu ligar para a polícia. Eu liguei. Eu liguei no centro e no... Foi assim, pessoal. O ônibus ia. Já foi quase na entrada da cidade de Araguaína, no Tocantins. Aí tem um posto policial, né, Polícia Rodoviária Federal. E como já estava dando sinal no meu aparelho, eu liguei, era 191. Eu liguei, uma policial atendeu. Eu digo que aquela deve ser policial, né? Atendeu. E eu falei assim: olha, eu tenho uma reclamação para fazer aqui. E eu contei para ela o que estava acontecendo dentro do ônibus. Tipo assim, era uma situação que, na minha opinião, aquele ônibus não deveria estar rodando. Da forma como estava sendo feita, da forma como nós estávamos sendo conduzidos ali dentro. E eu contei. Sabe o que foi que eu ouvi dessa atendente? Ah, não, senhor, esse caso aí nós não podemos fazer nada, tá? Não podemos fazer nada. Aí o senhor tem que ligar na empresa, tá? Pega o número do telefone da empresa e ligue, cobra, faça a sua reclamação. Então entra no site, vai lá na ouvidoria da empresa e faça a sua reclamação, que nós aqui da polícia não podemos interferir nisso. Essa não é a primeira vez, não é a primeira vez que acontece uma situação de eu estar sendo lesado por empresas e eu chegar a ligar para a polícia, eu procurar. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu vou contar uma história bem antiga, pessoal, só para vocês terem uma ideia como é que a polícia age. Por isso que eu vejo muita gente que paga pau para a polícia, né? São baba-ovos de polícia. Vocês nunca viram fazer isso aqui. Não estou generalizando, eu sei que tem uns policiais gente boa, que trabalha direitinho. Mas assim, a instituição, de uma forma geral, ela não é a função dela verdadeiramente ali proteger a sociedade. A função da polícia, principalmente a polícia militar, é proteger o Estado, né, os membros do alto escalão do Estado, e proteger os grandes empresários. Porque vocês podem observar que quando é para proteger lojas, eu observo aqui na minha cidade, a polícia militar ela sempre fica com suas viaturas estacionadas em frente a agências bancárias. Aqui na minha cidade tem o Banco Bradesco. Quantas e quantas vezes eu passo ali em frente, eu vejo. Bem na frente do banco tá uma viatura. Fica ali 4, 5 policiais ali em pé. De frente pro banco. Banco do Brasil. Lojas grandes, supermercados grandes aqui. Eles sempre estão por ali, passando, estaciona. Mas eu vou lhes contar o que foi uma situação que aconteceu quando eu era menino. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. Conforme eu já disse, há muito tempo aqui, desde que eu estou nesse canal, eu relatei que eu comecei a trabalhar aos 11 anos. 11 anos de idade eu fui pra rua vender picolé. Aí é uma faca de dois gumes, né? Essa situação. Por um lado foi bom, porque eu peguei experiência de valorizar o trabalho, saber o que é ganhar dinheiro, né? Poder ter as minhas coisas à custa do meu próprio esforço, enfim. Mas por outro lado, por eu ser uma criança ainda, eu fui submetido a muitos riscos. Embora morando numa cidade pacata,
Mas aqui tem maus elementos. Não é aquela coisa como na grande cidade, mas tem. Eu, quando vendia picolé, aconteceu-me situações aqui de homem puxar canivete pra mim, pra não pagar o picolé que tinha me comprado, picolé, o sorvete. Eu já fui assaltado. Aqui eu vou contar uma história de praticamente um assalto que eu sofri certa vez. Eu estava andando numa avenida aqui no centro da cidade. E naquela época, hoje não tem mais isso aqui que eu vou falar, mas na época tinha no canteiro da avenida, em frente à agência do Banco do Brasil, havia um posto, eu vou chamar assim, um posto policial. Era uma casinha quadrada, bem miúda, mas ali ficavam policiais. Não sei se ficavam à noite, mas era o dia todo ali, sempre estavam se revezando, policiais militares. Pensa assim, a poucos metros, sei lá, se desse talvez 30 metros, 50 metros, era muito desse posto policial, de repente uns três malas. Pelo que eu lembro, assim, na época, como se eles tivessem ali talvez 18 anos, 19, no máximo 20. Chegaram. Hoje em dia eu quase não ouço muito essa expressão, mas eu me lembro quando eu era menino, o povo era muito comum nos chamar assim de baixinho. Ei, baixinho. E aí, ei, tem picolé de que aí? Abre aí. Aí eu destampei aqui a tampa do carrinho, né, do picolé. E eles foram me metendo na mão, sabe? Tipo assim, um já foi pegando logo 5 picolé, outro foi pegando 6. Não, eu quero esses 3 aqui. Mas eu pensava assim, eu fui deixando eles pegar, por quê? Eu pensei, às vezes não vai ficar parado aqui chupando, vai comprar e vai pagar e vão sair caminhando e chupando esses picolé. E eu tava com eu tinha uma bolsa, de carregar o dinheiro, parecia uma pochete, só que tem aquela pochete que a gente põe na cintura, né? A minha não era aquela de cintura, eu botava era aqui atravessada no pescoço, assim, no ombro. Aí ela ficava bem, era até mais fácil assim pra mim puxar o zip aqui, né? Uma bolsa, acho que era um couro sintético, alguma coisa. E ali eu guardava as moedas, muita moeda e cédula mesmo, de R$ 1. Naquele tempo era de R$ 1, né? Muita cédulazinha de R$ 1, de R$ 5, enfim. Eu ganhava na comissão a venda daqueles picolé. E de repente, aqui atrás, bem nas minhas costas, tinha um tipo um. Vocês já viram? O cinto de segurança, por exemplo, você engata, né? Você pega a peça ali e engata. Era mais ou menos aquilo ali, tinha um engatezinho. Pois um deles tava por trás de mim assim, ele desengatou aqui e puxou a alça aqui da bolsa. E foi tudo muito rápido, pessoal. Muito, o tempo assim em que os picolés, ali no mínimo eles furtaram uns 20 picolés de dentro do carrinho e ainda desatou aqui a alça da minha bolsa e saíram correndo. E saíram correndo, carregaram todo o dinheiro, a venda dos picolé que eu tava vendendo desde de manhã. Ali era mais ou menos, como fosse 16 horas, já se aproximava, mais 1 hora já era o horário de eu entregar o carrinho na sorveteria. E carregaram o dinheiro todinho da minha venda de picolé e os sorvetes. Ou eu fiquei tão assim, foi tão ruim aquela situação, sabe? E eu lembro que o carrinho tava perto de uma calçada, assim, de uma loja qualquer. E eu deixei ali e atravessei a avenida e fui até o ponto policial. E eu meio trêmulo, nervoso, ali eu pedi ajuda aos policiais. Eu falei, moço, eu fui roubado agorinha. Dava de ver ao longe, assim, eles correndo, sabe? Digo, olha lá, por favor, vai atrás deles lá pra pegar minha bolsa de volta, meu dinheiro. E eu ouvi um não, pessoal. Eu ouvi um não. Não, baixinho, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. A viatura não está aqui. Olha, não tem como ir atrás não, a viatura não tá aqui. Não, isso aí você conversa lá, conversa com o dono lá da sorveteria. Eu tenho certeza que ele vai te entender. Ele vai entender que você foi roubado, né? E aí, depois você recupera esse prejuízo, amanhã você vende mais picolé, tá bom? E eu tive que engolir meu prejuízo. Eu nem lembro direito, não sei se meu pai depois teve que ir lá na sorveteria acertar. Porque assim, eu não lembro, essa parte aí eu não consigo me lembrar o que foi como que eu fiz pra resolver essa situação na sorveteria. É... Mas eu tive um prejuízo nesse dia e a polícia não me socorreu no momento que eu precisei. E assim, essa questão que eu ainda vou contar aqui, né, do ônibus, não é a primeira vez assim que já aconteceu de eu me ver sendo sacaneado dentro de uma loja, de uma empresa, e eu ligar para a polícia e o que eles falam é isso: não, você tem que reclamar no serviço de atendimento dessa empresa, tá? Vai no site, faz sua reclamação, vai nas ouvidorias, é por aí, a gente não pode interferir. Mas eu lhes digo aqui,
Deixa eu, ou qualquer um dos senhores aqui, estar dentro de um ônibus, por exemplo, e você pegar você tá dentro, sei lá, você tirar uma faca de dentro da sua mochila e rasgar uma poltrona, por exemplo. Você picotar uma poltrona daquela todinha, pegar alguma coisa, quebrar aqueles vidros. Tipo, o ônibus tá andando. O ônibus tá andando. Olha, uma vez, o motorista me ameaçou de chamar a polícia pra mim, por conta do que eu discuti com ele lá, por conta é uma outra história, eu não vou nem contar isso aqui agora. Só que na hora eu tava com tanto ódio daquele motorista que eu falei, pois pare. Eu digo, eu quero que você pare mesmo lá. Pode parar. Eu digo que vamos botar pra quebrar. Mas aí eu não sei, ele não quis fazer isso na hora. Tem muito. Pessoal, assim, uma das coisas que eu quero apontar aqui, não se iluda de achar que toda pessoa que está num determinado tipo de serviço, que ali ele é uma pessoa boa, honesta. Tem muitos bandidos, eu já falei de pedreiros aqui. Muitos inscritos falam dos. Como é que chama? Os mecânicos de carro, que é uma corja da pior espécie também, que só presta para roubar nas manutenções de carro. Sei que o dia que eu tiver carro eu vou passar por isso também. Mas assim, certa vez um advogado aqui, o cara até um amigo meu, passou uns tempos fora, fiquei sabendo que voltou agora. Uma vez eu conversando com ele, eu questionei com ele, eu falei assim, rapaz, é incrível assim que quando é a empresa que nos prejudica, aí eu tenho que arrumar provas, aí eu tenho que contratar um advogado, tenho que entrar na justiça, nossa, tem que provar muito, assim, sabe? Pra poder conseguir ganhar alguma coisa ali, né? Ou ganhar uma indenização, ou conseguir que aquela empresa seja punida de alguma maneira. Eu digo, porém, quando é o cliente que lesa, né? Quando é o cliente que causa um dano a essa empresa, é tudo muito rápido. Eu lembro-me de. Eu dei duas simulações para esse advogado. Eu falei assim: me explica aqui o que aconteceria, por exemplo. Eu dei duas situações para ele, pessoal. Uma foi de ônibus, eu tava falando de ônibus. Por exemplo, se eu levar uma faca dentro da minha bolsa e lá dentro do ônibus eu pegar e começar a rasgar. Começar a rasgar aquelas poltronas, tudo. Tem ônibus que tem uns assentos bem confortáveis, sabe? Rasgar tudo, pegar, sei lá, tirar o martelo de dentro da minha bolsa, quebrar os vidros do ônibus, entrar para dentro do banheiro, quebrar o banheiro todinho dentro do ônibus. Ele falou, rapaz, quando isso acontecer, se você fizer isso aí, imediatamente o motorista ele já chama a polícia, você já vai sair algemado, direto para a delegacia, detido. E você vai ser processado, você vai ficar preso. Se você não tiver antecedentes, né, criminais nesse sentido, talvez você possa dizer que você seja liberado, mas você vai ter que responder um processo e vai ter que pagar. Você vai ter que pagar o prejuízo da empresa todinho. Eu dei uma outra simulação. Eu tô vendo aqui uma notícia que eu tô muito feliz. Eu estou muito feliz com essa notícia. Eu tô sabendo que a Lojas Americanas está quebrando, né? Sabe por que eu acredito? Eu não fui investigar ainda por que a Lojas Americanas, o real motivo que ela tá quebrando. Mas eu posso deduzir que seja sacanagem deles para com os clientes. Sacaneou tanto com os clientes. Eu acho que muitos de vocês aqui lembram de uma impressora que eu paguei R$ 1.500. Você lembra? Eu comprei uma impressora no valor de R$ 1.500. Essa impressora ela veio defeituosa, veio com problemas, não funcionou. Comprei parcelado no cartão. Eu pagando essa impressora e tentando fazer contato, eu passei 3 meses, pessoal, tentando acionar a garantia. Ainda tinha aquela garantia mínima de 3 meses, de 90 dias que eles dão quando se faz a compra. Eu mandava e-mail, eles não respondiam. Eu ligava, eles não me atendiam. Eu fui na loja, aqui na minha cidade tem. Quando eu chegava lá na loja, não, mas o senhor comprou esse produto, foi no site, né? Então nós aqui da loja física não temos nada a ver, tá? Se você tivesse comprado aqui na loja, aí a gente ainda ia tentar fazer alguma coisa, mas como foi lá pela internet, você tem que resolver pela internet. E não me deram nenhuma assistência. Resultado, o que eu fiz? Eu joguei no lixo, eu peguei. Eu tive um prejuízo no valor de R$ 1.500 na compra de uma impressora, que era para mim, comprei para utilizar no meu serviço, nas minhas coisas aqui pessoais, e não usufruí, porque me venderam um produto com defeito e não teve. Olha, eu levei essa impressora em 2 lojas, assim, particular, não tinha nada a ver com Americanas. Chamava um carro aqui, um táxi, ia lá na loja, entregava, a pessoa ficava uma semana com essa impressora, tentando descobrir o defeito dela, qual era o problema. Eu digo, moço, se for
uma peça, alguma coisa, pode trocar que eu pago. Eu digo, eu quero usar. Ninguém achou o defeito dessa impressora. Nem técnicos aqui. Aí eu preferi jogar no lixo. Joguei no lixo. A loja não me devolveu outra. Não foi feito, não se fez valer a garantia que eu tinha direito. Não me atenderam. Mas olha aí o que está acontecendo. Isso aí é tipo assim, eu tenho certeza que eu não fui o único. Com certeza, muitas outras pessoas, milhares de pessoas devem ter sido lesadas por essa loja. Mas foi a última vez que eu comprei nas lojas americanas. Naquela época, eu fiz um juramento, nunca mais eu compro nada nas lojas americanas. Aqui tem uma loja física onde eu moro, mas eu não entro lá. Eu não piso meus pés dentro daquela loja. Porque eu tive um prejuízo no valor de R$ 1.500 e eu tô adorando. Mas eu ainda acredito que o governo vai salvar. Eu vi hoje aqui no YouTube que está pedindo, né, tá pedindo recuperação judicial. 40 bilhões, né? 40 bilhões de prejuízo, de dívidas, uma coisa assim. Muitas das vezes a única justiça que se faz nesses casos é isso aí, é você não comprar mais, é não indicar, é queimar, é detonar com a imagem igual eu vou fazer aqui com essa aviação Porto Rico. Porque justiça mesmo não funciona. Mas voltando, eu fiz uma simulação. Eu falei exatamente essa questão da impressora e outras situações mais que eu já passei aqui. Eu já comprei objetos que vieram com defeito e a loja não. Um exemplo, fogão. Eu já comprei todos os fogões que eu já comprei aqui. Fogão bonito, de 6 bocas, caro. Mas o forno de assar não funcionava. E eu ia lá na loja, fulano, não tá funcionando. Ah, mas a gente não vai fazer a troca pra você não, tá? Não vamos fazer a troca. E eu tive que ficar. Eu já até abdiquei disso. Meu fogão hoje é um cooktop. Eu uso um cooktop e comprei um forno elétrico. Eu não compro mais aquele fogão grande com as chamas em cima e forno embaixo, porque não, pelo menos os que eu já comprei aqui, nenhum prestou o forno. Então, não compro mais. Eu falei assim pro advogado, eu falei, digamos que eu diante de um prejuízo causado por uma loja, né, na venda de um produto, e não sendo ressarcido desse prejuízo, se eu pegar, por exemplo, uma marreta, entrar lá dentro daquela loja e quebrar uma televisão de R$ 10.000 deles lá, o que é que vai acontecer? Ele disse, na mesma hora os seguranças da loja já vão te imobilizar. Eles mesmos já podem te dar voz de prisão ali dentro, a polícia vai ser chamada e você já vai sair algemado dentro do camburão. E você vai ser processado, você vai ter problema, muito problema. Então não é esse o caminho. Aí vocês percebem, eu aqui, os casos que eu já levei na justiça, empresas que eu levei na justiça, teve uma que foi 10 anos para resolver um problema. Foi de 2008 a 2018, a companhia de energia elétrica. Mas, por exemplo, no meu caso, para mim reivindicar contra essa empresa na justiça e ter uma resposta, demorou 10 anos. Mas se uma pessoa fizer gatos na sua casa para roubar energia, a empresa nem leva na justiça. Ela nem leva, ela tem tipo um poder de polícia que ela mesma já chega e aplica a multa. Um tempo atrás era R$ 5.000 a multa que ela aplicava sobre quem estava fazendo roubo de energia. Não sei se tem outras coisas a mais para responder, mas essa multa tem. Onde que o consumidor tem essa primazia? Uma loja me roubou, uma loja me prejudicou, me entregou um produto errado, eu vou lá hoje ainda e consigo aplicar uma multa nela, né? Ela vai me indenizar. Não funciona, não é assim, é uma balança muito desigual, muito desigual, sabe? Infelizmente. Mas vamos lá, é muita coisa, né? Muita coisa para se falar. Alguns inscritos, quando eu apontei aqui os problemas que eu estava tendo na estrada, alguns inscritos falaram assim, Vitor, eu acho que você precisa com uma certa urgência comprar um carro. Você precisa comprar um carro para sair dessa situação. Sim, é o meu desejo, é o meu propósito, concordo com você que carro é uma necessidade, não é luxo. Mas a minha intenção de tratar disso aqui é porque, assim, por mais que qualquer um de nós tenhamos um carro na garagem, nem toda viagem você vai fazer de carro próprio. Às vezes tem determinadas viagens que às vezes você vai ter que fazer de ônibus. Às vezes pelo custo, às vezes se você fizer o cálculo, você indo de ônibus sai bem mais barato. Dependendo da distância, sai mais barato você ir de ônibus do que de carro próprio. O gasto vai ser muito maior.
Aí o seu bolso aqui manda, se você tiver condições de arcar com o custo de todas as viagens que você for fazer, você ir de carro próprio, beleza, né? Mas às vezes nem todo mundo tem. Eu acho que eu faço parte do grupo que nem, não teria essa condição, né, de bancar isso o tempo todo. E aí o carro, ele vai ter, o carro próprio, ele tem as situações que cabe, que é bem-vindo, mas tem situações, às vezes, que será necessária a passagem de ônibus, a passagem aérea. E ninguém tá escape de uma hora precisar desse serviço dos transportes. É público, entre aspas, né? É uma empresa privada, mas qualquer pessoa, ela pode, né? Tendo dinheiro, as condições, ela pode comprar, ela tem todo o direito de comprar e usufruir daquele serviço daquela empresa, né? Esse é o objetivo aqui de falar sobre esse assunto. Mas sim, a intenção, o desejo da aquisição de um carro próprio faz parte, sim, dos meus planos. Como eu estava lhes dizendo, aconteceu, vamos retomar, né? Eu vou falando e vai fugindo do assunto, né? Mas eu acho que tudo que eu estou apontando aqui é importante. Eu, em 2019 aconteceu uma situação, e eu lembrei dessa situação esses dias, né? Depois que eu tinha botado os comentários aí na comunidade, enfim. Em 2019 eu fiz uma viagem de Goiânia para cá, e eu estava com um rapaz, um amigo até que acompanha aqui o canal, uma amizade que eu tinha na época, e ele veio me visitar, né? Ele veio da cidade dele, a gente se encontrou em Goiânia e de lá viemos para cá. E eu lembro que no momento que eu fui comprar as duas passagens, né? A gente estava pesquisando ali nos guichês e até que, essa daqui, é nesta aqui que eu vou comprar. Se eu não me engano, foi da empresa Real Maia que eu comprei. Quando eu cheguei, o cara que eu confiante que eu ia passar a passagem no cartão de crédito, quando o vendedor falou assim, em 2019 não tinha o Pix ainda. E ele disse assim, não, aqui é só no dinheiro, tá? É no dinheiro à vista. Não, a gente não tá passando cartão. Nem débito, nem débito. E eu tive que sair lá do guichê, dentro da rodoviária tem aqueles caixas 24 horas. Eu lembro que eu tive que sacar uns R$ 300 em dinheiro e levar lá no guichê e pagar, porque não passava cartão. E eu falando, eu lembro que eu questionei, eu falei, moço, mas eu falei, por que que não passa? Não, porque não, a nossa preferência aqui é quem tem dinheiro, tá? Nós só estamos vendendo passagem para quem tem dinheiro. E para poder eu vir essa viagem, eu tive que eu tava pesquisando aqui na lei, ao que eu pesquisei aqui, isso não é correto. Essa recusa, né, enfim, mas aqui eu não posso nem argumentar muito, que eu não sou muito entendido do direito nessa parte. Paguei essa passagem. E agora aconteceu de novo, né? Nessa minha viagem, tanto na ida como na volta, todos os guichês que eu precisei comprar passagem só no Pix. Só no Pix. E aí eu fiz um questionamento para vocês, né? Eu fiquei assim, mas por que que... E aí eu acho que eu encontrei uma resposta. Eu deduzo aqui que seja a questão do período. É do período. Como o mês de dezembro, o mês de janeiro é uma época que muita gente viaja, então aí eles botam a marra deles, né? Eles botam a marra dele. Não, aqui só vai comprar passagem quem tem dinheiro. E isso não é uma questão só que eu acho. Foi que eu ouvi da boca de um funcionário lá na cidade de Presidente Dutra, na manhã de quarta-feira, eu estava lá na rodoviária fazendo pesquisa pra ver os horários de ônibus e tal. E exatamente no guichê onde eu comprei a passagem, eu escutei da boca do funcionário, eu queixando assim, né? Eu falei assim pra ele, eu falei, moço, se eu não tivesse com saldo na conta pra fazer o Pix, então eu não iria comprar essa passagem, né? Ele falou, não iria comprar não. Passagem compra quem tem dinheiro, tá? Passagem é pra quem tem dinheiro. Eu achei assim, pesada essa frase, ó.
Isso é uma cara de pau, um cinismo muito grande falar isso aí. Quer dizer que cartão não é dinheiro, cartão é de graça. Se eu passasse no cartão, eu não ia ter que pagar, então. Mas eu acredito, eu vou ficar nos próximos meses, vamos dizer, daqui até junho, eu vou ficar monitorando. Eu de vez em quando, eu vou na rodoviária, daqui, ou eu vou ligar, eu vou pesquisar os números de telefone dessas empresas, tipo assim, mês de março, mês de abril, que eu sei que é um período que diminui muito. São períodos que você entra dentro de um ônibus em viagem, é 8 passageiros, 10 passageiros dentro do ônibus. Porque é uma minoria de pessoas que viajam nessa época. Os ônibus andam vazios. Os preços despencam. Uma passagem que, por exemplo, agora, mês de janeiro, custa 150, quando chega lá no mês de março, cai para 60, 70, e eles não lotam, eles não conseguem lotar um ônibus para viajar. Eu vou ligar e vou fazer uma pergunta, eu vou perguntar assim: sim, mas eu chegando aí, se eu quiser pagar no cartão de crédito, vocês recebem? Vocês recebem? Eu acredito, pessoal, eu acredito que eu irei ouvir um sim. Eu acho que quando chegar essa época, aí eles botarão sim a maquininha. Eu falo porque eu já comprei. Eu já comprei passagem em outros períodos quando eu tô em viagem. Eles botam lá, tem o vidro, aí bota a maquininha, bota aí o cartão, insere aí o cartão. E passa. Por que que agora não tava? Por que que agora recusaram? Eu acredito que é essa marra. Tipo assim, a lei da oferta e procura, né? Como tem muita gente querendo comprar, então agora eu vou escolher quem é que. O meu critério aqui, quem é que pode comprar. Eu acho ruim, é porque isso deveria ser mais dado publicidade. Penso eu que não deve, é, não é dado essa publicidade, porque com certeza não deve ser uma coisa legal, né? À luz da lei. Eu vou tentar achar aqui no. Eu até tinha encontrado aqui uma lei. Parece que é a lei 11. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se minha memória ainda tá boa. 11.975. Bora ver aqui. Ah, não, não, eu tô confundindo, tô confundindo. Essa lei 11.975 é a lei do reembolso de passagem. É, Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o site. Tá no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eita, a internet como sempre lenta, né? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso 9, considera. Rapaz, mas. Pessoal, esse site que eu falei para vocês, eu acho que ele tá com problema, porque eu tentei acessar por pelo navegador do Opera aqui e também não abre não, não abre. Mas eu vou ler pelo menos a parte aqui que aparece no próprio Google. Ó, considera como prática abusiva e proíbe expressamente a conduta do fornecedor que se recusa a vender bens ou prestar serviços ao consumidor que se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento. Isso aqui depois eu vou tentar me informar se isso aqui foi uma coisa correta, né? Pelo menos a título de, pelo menos na teoria, o que que a teoria diz, né? Porque a gente sabe que na prática não existe de fato uma justiça, né? É, Mas assim, só para concluir esse primeiro raciocínio, eu acredito que essa marra dessas empresas é agora, é no período que tem muita gente. Acredito que a partir do mês que vem, em fevereiro, quando cai muito o número de pessoas viajando, com certeza eles botam a maquininha para funcionar. Essa maquininha ela deve estar escondida lá dentro de uma gaveta. Tipo agora dezembro e janeiro nós não vamos usá-la, vamos vender passagem aqui só para quem tem dinheiro, só para quem pode pagar à vista. Quem quiser pagar no débito ou no cartão não vai ter vez, não vai ter esse direito. E isso tá, olha, mas o que eu já pesquisei aqui no Google de ontem para hoje, se isso é correto, se eles podem estar fazendo, não tem reportagem, não tem nada, não tem nada. Quando fala do Pix, só bota assim: as empresas estão aderindo ao Pix. Pessoal, assim, o Pix ele é muito bom em várias situações, né? Eu, por exemplo, eu uso para transferir dinheiro de um banco para outro, para pagar boletos, porque é bem rápido, né? Você opera tudo rápido ali. Agora, essa questão de compras, tem determinados tipos de compra que o cartão ainda é necessário. O cartão ele é necessário. Então isso aí prejudica. Quer dizer,
E aqui eu falo para vocês outra coisa agora, que é um fato aqui que eu lembrei, mas que agora eu tava falando assim, né, que tem muita gente viajando, mas eu testemunhei por onde eu andei, tipo assim, o vendedor recusando vender passagem e o ônibus não estava todo lotado, não estava cheio. Vocês estão entendendo? Tipo assim, eu prefiro que o ônibus vá vazio, mas eu não te vendo a passagem através do cartão. Muito, muito estranho isso aí, muito estranho. Mas vamos lá. Acho que agora sim eu consigo entrar no relato, né? Senhores, no dia. Eita, deixa eu ver. Se hoje, sábado, é 14, deixa eu fazer as contas. Sábado, 14, sexta, 13, quinta foi 12, quarta, 11, terça, 10. Então eu saí daqui no dia 10, né? Dia 10 eu saí daqui de casa. Senhores, todo o trajeto que eu fiz, eu tive que parar em 3 rodoviárias. Na verdade, eu vou considerar pela, deixa eu ver. Não, é 3 mesmo. Eu vou considerar pelos percursos como se fosse 3. Aqui na minha cidade, onde eu embarquei, depois em Araguaína, depois em Porto Franco, foi. E desembarquei na cidade de Presidente Dutra. Todos esses locais que eu andei, eu rodei trechos de micro-ônibus, eu rodei trecho de ônibus, né? E todas, conforme eu afirmei aqui, eu tive que pagar no Pix. Mas eu vou centralizar aqui o relato nessa viação Porto Rico. Sempre quando eu falar Porto Rico, você saberá que eu estou falando do ônibus, né? Olha o que que aconteceu. Eu já vinha pesquisando, porque como não tem ônibus direto, infelizmente eu moro numa região que é desprovida disso. Aqui eu consigo pegar, se eu quiser, preciso viajar de ônibus, né? Eu consigo um ônibus diretão. São Paulo, Brasília, Goiânia, Palmas, muitas cidades por aí. A capital aqui do estado que eu moro, Belém. Mas quando fala assim, Nordeste, aí não tem. Não tem. Ah, quero ir pro estado do Maranhão, Piauí. Vai ter que fazer uma, duas, três conexões. Não tem, não consegue. Às vezes até tem uns ônibus que trafegam na BR-153, vindo de longe. Tem uns ônibus que partem de Brasília, de Goiânia em direção a Teresina. Teresina, São Luís, mas é poucos. Quase sempre quando eu pesquiso esses ônibus, ou quando eu ligo, eles já passam lotados. Já vem lotado de onde da origem, né? É muito difícil conseguir vaga. Se não embarcou lá na origem, não consegue. Aí é o jeito, tem que ir no pinga-pinga, né? Tem que ir no pinga-pinga. Fazendo troca de carro em rodoviárias. O que acontece? Um dia, 2 dias antes, eu já estava fazendo um esquema aqui. Eu quero chegar rápido, né? Eu quero chegar rápido. Então, eu sabia o horário que eu ia sair de manhã, 7 horas. Aí eu vi, meio-dia e pouco tem esse ônibus, tem essa empresa aqui que sai de Araguaína, vai chegar a tal horário lá em Porto Franco. Aí eu pesquisei quais eram os horários de ônibus no período da tarde, lá em Porto Franco. Porto Franco, sentido Presidente Dutra. E aí eu descobri que às 15 horas e 45 minutos passaria por lá um ônibus dessa empresa, Porto Rico. E lá estava o preço, R$ 80 a passagem. R$ 80. Eu sei, até a título aqui de informação para os senhores, sempre passagens compradas no aplicativo. Tem vários aplicativos, né? Aqui eu tenho o ClickBus, tenho o Quero Passagem, tenho o Buzon. Deve ter outros mais aí que eu não estou lembrando. Se modernizou muito essa questão da compra de passagem de ônibus. Eu lembro de uma época para trás, não muito tempo, talvez 5 anos atrás, não, eu quero viajar em tal empresa, eu era obrigado a me deslocar. Eu tinha que ir para uma outra cidade, onde tinha um guichê que passava aquele ônibus e ir lá e comprar. Porque às vezes eu ligava na empresa, poxa, mas tem como comprar no site? Não, não vendemos no site. E por telefone também não vendemos por telefone.
Você tem que vir aqui no guichê. Eu já fiz isso algumas vezes. Tem que viajar a uma determinada cidade para comprar. Aí, eu acho que já tem de 2020 para cá que eu descobri os aplicativos. Eu lembro que eu estava em São Luís. Eu tive uma experiência em São Luís, 2020, e agora. Ali entre o Natal e o Ano Novo. Eu vou citar essas duas experiências que eu tive aqui para vocês entenderem. Recentemente, eu pesquisei duas passagens no aplicativo, que era o trecho Araguaína, Presidente Dutra. Aí eu ia no aplicativo, tava R$ 200 essa passagem. Aí eu fiquei pela empresa Real Maia, Real Maia. Aí o que que eu fiz? Fui lá na rodoviária, aqui ela existe aqui, ela trafega por aqui, né? Aí eu fui lá, ó, tô querendo comprar, eu queria comprar uma passagem da Real Maia nesse trecho aqui. Eu falei, quanto que custa se eu comprasse aqui com você? O cara entrou no sistema 160, ou seja, tava R$ 40 mais barato do que se eu comprasse no aplicativo. Situação semelhante eu vi acontecer também pela Satélite Norte, quando eu estava em São Luís. Eu fui no aplicativo, tipo assim, tava 240 a passagem. Eu fiquei, não, vou lá na rodoviária. Deixa eu ver quanto é que tá lá no guichê. Fui lá na rodoviária, me lembro que eu fui, peguei o coletivo e fui bater lá. Quando eu cheguei lá, 180. R$ 60 a menos. E recentemente eu perguntei para o funcionário aqui, né? Eu falei, por quê que tem essa diferença? No aplicativo é bem mais caro do que comprando aqui no guichê. Ele falou, porque no aplicativo você paga a hospedagem. O site cobra, né? Porque assim, são várias empresas, né? Você entra na ClickBus, várias empresas estão ali. Você bota de tal lugar para tal lugar, as que faz aquela rota, coloca. Ele falou, aí o valor é repassado para o consumidor final. Por isso que tem gente que se ilude que empresário paga imposto, né? Nunca, meus amigos, empresário não paga imposto. Bote isso na sua cabeça. Empresário, ele não paga imposto. Empresário, ele só lucra. Ele só lucra. Tudo que é de imposto, ele repassa para o consumidor final. Enfim, essa coisa assim, mas o fulano paga tanto mil. Não, ele não pagou, ele recolheu. Tudo que tinha de imposto ele jogou no preço final, recolheu e repassou para o governo. E aí ele fica só com a partezinha dele, a partezona dele, o lucro, né? Bom demais, menino. O empresário ele tem como burlar o leão, né? Já que é empregado, não tem como. Aí eu via lá R$ 80, aí eu pensava assim, eu digo, eu não vou comprar no aplicativo, porque vai que eu não chegue no horário, né? Vai que acontece algum problema, não dá tempo eu chegar no horário do embarque, vou perder R$ 80. De repente, eu chegando lá com antecedência, eu consigo pegar até um preço mais barato. Às vezes deve estar R$ 50, R$ 60, porque sempre no aplicativo é mais caro. E aí eu fui com toda aquela agilidade, tipo assim, saí cedo. Eu lembro que eu cheguei, era 11h30 em Araguaína, parei ali rapidão, comprei um PF lá, comi, peguei um micro-ônibus. O que saiu primeiro foi um micro-ônibus. Ruim, meus amigos, viajar naquilo, ó. Fui porque eu queria chegar logo, mas não é uma viagem boa de se fazer não, dentro de micro-ônibus. Cheguei, como vinha parando muito, enrolando muito, mas cheguei umas 3h15. Eu cheguei faltando meia hora pro horário que tava lá. E olha, eu lembro quando eu só tava com uma mochila, foi uma viagem bate e volta. Eu levei 2 mudas de roupa, creme dental, escova, coisas de uso pessoal, né? E quando eu desci, eu abri o aplicativo e ali, imediatamente, eu já fui abordado. Eu fui abordado por um cidadão. Aguarde aí que mais adiante eu vou dizer quem é esse cidadão aqui para vocês saberem, tá? Aliás, era bom eu falar, era logo. Ontem eu até tinha anotado o nome dele aqui no papel. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Oh, eu não anotei. Não, mas saindo bem aqui do. Deixa eu ver. Eu quero deixar esse funcionáriozinho, ladrão, pilantra, famoso. Pra ver. Caramba, olha, não anotei. Tá, enquanto eu vou falando aqui, eu vou ter que abrir o aplicativo aqui para me pegar o nome dele aqui no Pix.
Eu acho que isso aqui é o nome dele. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Porque como ele é ladrão, ladrão ele é muito esperto muitas das vezes para fazer as coisas de modo que não seja pego, né? Tipo assim, se eu uso esses... Foi isso que quebrou minhas pernas ontem também, quando eu tentei fazer um BO. Eu percebi algumas coisas aqui, que eu digo, não, aqui não vai dar de eu fazer essa denúncia, porque aí eu, de repente eu coloco os dados, eu vou estar dando informações que não é de fato dele, né? Um senhor, eu vou citar o nome aqui, um senhor que trabalha no terminal... No guia... É numa estação, acho que seria uma estação rodoviária bem pequenininho lá. Funciona como se fosse a rodoviária. Tem uma lanchonete e uns 3 guichês lá que... Cada guichê, por exemplo, esse guichê que eu vou mencionar aqui, acho que é umas 8 empresas ele vende passagem lá. Um senhor chamado Wesley Rafael de Souza Costa. Um homem assim, talvez dos seus 43 anos, eu daria isso, branco, bem branquinho, muito mal vestido. Tanto na ida como na volta eu topei com aquela peste lá, usando sandália havaiana, uma camisa gola polo toda desengonçada, uma calça jeans. Eu falo assim que geralmente uma empresa séria, ela coloca seus funcionários bem vestidos, bem trajados, para fazer o atendimento ao público, com crachá, não é bagunçado de qualquer jeito não, mas esse foi assim que é assim que ele estava. Ali é um dos lugares muito ruins assim para você descer para fazer uma troca de carro, porque na hora que você desce ali tá igual urubu na carniça, aqueles vendedores de passagem. Vai pra onde? Vai pra onde? Bora, eu tô vendendo. E na hora que eu desci, ele já foi me abordando, sabe? Você vai pra onde? Eu falei, eu quero ir pra Presidente Dutra. Ah, pois é comigo mesmo. É comigo, me acompanha aqui. Eu tenho um ônibus, vai sair um ônibus daqui meia hora, vai passar aqui. Aí eu já citei, né? Eu falei, eu digo, é a Porto Rico, né? Ele é essa daí mesmo. Aí quando eu cheguei, quando olha o que olha, assim, eu falo aos senhores assim que os golpes, as manipulações, elas residem em pequenos detalhes, assim, sutis. Se a pessoa não tiver com as suas anteninhas bem ligadas, a pessoa não percebe. Ele foi e falou, eu perguntei assim, precisa da identidade? Ele, não, me fala só o teu primeiro nome. Só o teu primeiro nome. E aquele vidro, aquele monte de papéis colados, eu não estava conseguindo enxergá-lo bem, assim, sabe? Tava o reflexo do sol também, eu não estava conseguindo vê-lo. Eu arrisco aqui um palpite, eu acho que ele pegou foi um blocozinho com a caneta mesmo, que eu vi assim, ele meio encurvado ali, com a caneta na mão. Ele me fala só o teu primeiro nome. Aí eu falei, Vitor. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer uma pergunta. Eu falei, peraí, mas é quanto a passagem? Aí ele falou, R$ 100. É R$ 100 a passagem. Aí eu falei, moço, pois, eu falei, eu não sei, então tá errado, porque eu falei, pessoal, eu estava com o telefone na mão, tipo assim, tinha poucos minutos que eu tinha aberto o aplicativo. Aí eu falei, aí eu mostrei, eu botei assim, eu digo, olha aqui, ó, eu digo, eu tô usando este aplicativo aqui e aqui tá R$ 80. Eu falei, geralmente esses aplicativos eles cobram até mais caro. Eu falei, eu tava numa perspectiva que eu ia pagar menos aqui. Eu falei, eu não comprei, eu poderia já ter tirado essa passagem já chegando aqui. E eu esperei para tirar aqui no guichê porque eu achei que eu ia pagar um pouquinho mais barato. Eu falei, você tá me cobrando R$ 100? Eu falei, não, se for esse preço aí mesmo que você tá vendendo, eu não vou querer, não, tá? Deixa que eu tiro. Aqui no aplicativo eu tiro. Quando eu falei isso, ele falou, não. Peraí, eu deixo pelos R$ 80 para você. Eu deixo. Me dá aí sua identidade. Aí, diferente da forma como ele tentou fazer da inicial, aí não, aí ele veio aqui pro computador, foi digitar meus dados, né? Número do RG, nome completo. Ei, me fala o número do seu telefone. Tan. Aí imprimiu lá o bilhete, me entregou. Ah, tá aqui, pode aguardar que daqui a pouquinho o ônibus vai estacionar. Ainda chegou atrasado, já era do horário que estava marcado, chegou com 45 minutos de atraso, mas ainda achei razoável. Vocês perceberam aí? Se eu não pensa assim, se eu não tivesse olhando naquele aplicativo, tinha roubado R$ 20 meu. E aí assim, não adianta pensar, mas só 20, o que é R$ 20? Não. Quem rouba R$ 20, rouba 1.000, rouba 10.000. E se cada passageiro que passa por ele ali, ele roubar 20, R$ 30, quanto que ele não fatura por dia na base do roubo, né? Aí fui à viagem,
Um ônibus que não é nada confortável, não, pelo menos esse da ida que eu fui, muito apertado, não é aquele ônibus bom mesmo, assim, um semileito, bem espaçoso, apertadinho, apertadinho mesmo, mas fui, né? Cheguei 10h30 da noite lá em Presidente Dutra. Conforme os senhores sabem aí, fiquei lá na casa de um casal de amigos. Olha, tem a história da moleca lá, né? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. A casadinha safada, né? Tudo que eu for lembrando para me falar depois eu vou anotando aqui. A casadinha de Presidente Dutra. Depois eu vou trazer o relato dela aqui para vocês. Tem gente que acha, aqui eu já fui muitas vezes acusado de que eu invento essas histórias aqui, né? Que os meus relatos aqui não são verdadeiros. Mas vocês me viram lá, eu filmei, né? Andei lá pelas ruazinhas de Presidente Dutra. Eu sempre falo, eu vou ganhar o quê inventando esse tipo de história? Fosse monetizado o canal, dava pra dizer, né? Ah, ele ganha dinheiro, mas nem ganhar dinheiro aqui no canal eu não ganho com isso. Então, enfim, na manhã do dia 11, deixa eu ver, eu saí na terça, dia 10, então era dia 11, né? Na manhã do dia 11, ali por volta de 8h30, eu fui à rodoviária de Presidente Dutra para comprar as passagens. A minha mãe veio, essa viagem não foi a passeio, eu fui lá buscar a velha aqui, minha genitora. Ela veio lá da cidadezinha onde ela estava, junto com a minha tia lá, com o pai delas. Eu não quis ir para lá, é uma cidade perto, uma cidade 40 quilômetros de distância. Eu não fui porque eu sabia que a Mari Lúcifer estava lá e eu não queria topar com ela. Então eu preferi ficar lá em Presidente Dutra mesmo. Se eu não tivesse a casa dessa minha amiga, eu teria ficado num hotel. Pessoal, eu sei que eu muito falo que eu só fico em hotel, mas essa casa que eu fiquei, eu já me hospedei muitas outras vezes lá. É um casal idoso, assim, muito gente boa. Fui muito bem recebido. Teve essa questão lá da sobrinha, né? Uma sobrinha dessa senhora que mora do lado. Mas assim, nem comigo ela não. Eu ainda senti assim, ela jogando umas asinhas pro meu lado assim, mas eu cortei logo e aí não teve nenhum problema não. Ela tem muitos ficantes lá, né? Não, eu senti assim que ela não se importou muito comigo, não. Quando eu cheguei lá no guichê, nos guichês, eu fui no guichê da empresa Janjoy, tinha ônibus, inclusive na parte maior da viagem, né? Seria Presidente Dutra, Araguaína. Tinha carro 2 da tarde, 14 horas. Ônibus muito bom, empresa muito boa, a Janjoy. Um dia eu ainda vou falar sobre essa empresa de forma mais detalhada. Muito, muito boa, mas eu não quis porque eu fiquei assim, eu vou chegar muito cedo, eu vou chegar cedo, ali 10 horas da noite, em Araguaína, e vou ficar rodado lá, que não vai ter carro para minha cidade. Aí vou ter que, ou fico na rodoviária, eu vou ter que ficar em hotel. Não, não vou. A Real Maia. Real Maia, eu tinha ônibus às 15h30, eu recusei, porque é uma empresa péssima. Não, o ônibus é muito bom, muito confortável, mas em média a Real Maia ela comete atrasos de 6 horas. É uma média de 6 horas de atraso na sua viagem. Se você tiver uma viagem para ir na Real Maia, não importa se você embarcou na origem, de onde o ônibus parte, ou no meio do caminho, em trânsito, e você tiver compromisso, um horário X para você chegar, você vai perder o seu compromisso se você não tiver colocado ele pelo menos 6 horas à frente do horário previsto de chegada. Depois eu vou pular. Ontem eu até falei muito dessa empresa, mas eu vou pular, né? Eu vou anotar aqui. Depois eu vou falar. Bora anotar aqui, Real Maia, né? Dá um assunto bom. Real Maia e outro. Hoje eu tô dando uma queimada aqui na Porto Rico, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí contando aí como que é a empresa Real Maia. Vamos lá, acabei distraindo aqui um pouquinho. A mesma história. Cheguei lá, aí Real Maia eu dispensei porque eu sabia dos atrasos longos, que eu não vou encarar esse atraso. Aí, à medida que eu ia passando por cada uma dessas empresas, não, aqui o pagamento é só no Pix, tá? É só Pix. Não passa cartão também. De repente, me veio na lembrança que
Muito tempo atrás eu viajei várias vezes nesse mesmo trecho, o trecho Presidente Dutra a Porto Franco, numa empresa chamada RA Viagens. Se você digitar esse nome, acho que é R.A. Viagens. Ele é um ônibus todo amarelo, mas é uns mega ônibus, pessoal. Assim, um luxo. Muito confortável, cheiroso. Um dos melhores ônibus que eu já viajei até hoje. Muito, muito bom. Aí eu lembrei, eu fiquei, caramba, esse ônibus é à noite. Ele é muito bom, ele é pontual. E vai resolver meu problema. Eu vou chegar de manhãzinha, no clarear do dia, em Porto Franco, de lá eu sigo viagem. Aí não vai empacar mais, não. De repente eu encosto num outro guichê lá e peço uma informação. Eu falei, moço, era um jovem, um carinha bem novinho que estava lá. Eu falei, me dê uma informação, onde é o guichê aqui da empresa RA Viagens? Aí é aqui mesmo, é aqui comigo. Pessoal, mas eu lembro que eu olhei o painel assim por cima, eu não vi. Eu não vi o logotipo, tinha de outras empresas, mas da RA Viagens não tinha. Eu olhei aqui pra cima, olhei todos os painéis aqui, nenhum não vi. Eu achei que nem talvez não tivesse mais, né? Eu pedi informação, então não fosse aqui que ela pega os passageiros, se ainda existir. Não, é aqui comigo. Aí eu falei, quanto que é a passagem daqui para Porto Franco? R$ 100. R$ 100. Pessoal, eu pensei assim, eu digo, eles cobram mais caro porque o ônibus é melhor, né? O ônibus é muito melhor. Eu falei, pois eu quero, que horas que é? 11 horas da noite, 23 horas. Falei, pois eu quero duas passagens. Tirei o documento, tirei a minha identidade, a da minha mãe, entreguei na mão, o cara tirou os bilhetes, fiz o Pix, né? Paguei lá no Pix, R$ 200. Pessoal, infelizmente, esse foi as provas que eu falei pra vocês que eu perdi. Eu tava dentro da minha bolsa, eu cheguei aqui, eu botei essa bolsa em cima da minha cama, eu acho que caiu. Eu acho que foi na hora do desembarque, em algum lugar, porque fica aquelas etiquetas de bagagem. E teve aqui mesmo no desembarque, eu quase não acho esse papel, fiquei revirando a bolsa, eu acho que em algum momento esses papelzinhos caíram e eu não percebi. Aí depois quando eu fui procurar aqui, cadê? Mas vamos lá, né? Já agora foi, né? Eu perdi. Pessoal, eu tava com dois bilhetes timbrado, com timbrado o logotipo da empresa RA bem grande assim em cima, RA Viagens. O endereço da sede, CNPJ, tudinho. Aí ele disse assim, ó, você esteja aqui 22h40, que às 23 horas, o ônibus sai, tá? O ônibus sai. Eu falei, beleza. Pessoal, fui pra lá, eu cheguei bem mais cedo, umas 22h15 eu cheguei na rodoviária. Paguei um táxi, fomos pra lá. Fiquei ali sentado. Quando faltava 10 minutos para as 22 horas, com pouco estaciona um ônibus da Porto Rico. Um ônibus da Porto Rico, o mesmo modelo do ônibus que eu tinha vindo um dia antes. Um ônibus branco com aquele nome. Aí eu escutei o mesmo funcionário que tinha me vendido a passagem lá dentro, lá no guichê de manhã, estava pairando ali, gritando: olha, atenção! Barra do Corda, Grajaú, Porto Franco, Imperatriz, o ônibus acabou de estacionar. Você que comprou passagem aí, quem vai para aí repetindo o nome da cidade e eu com um papel na mão. Pessoal, isso aqui não é a primeira vez que isso acontece comigo. Eu já perdi embarque. Eu já perdi embarque em rodoviária. Assim, ó, eu vou dar uma fortalecida aqui no argumento. Eu fui lá no guichê de uma empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu comprei. Não, foda-se o nome da empresa. Eu vou dizer que é a empresa A. Eu fui lá no guichê da empresa A, comprei uma passagem. Duas passagens. Ó, você vai aguardar o embarque tal horário. No box número tal, em tal horário. Eu estava lá próximo. De repente chega um ônibus de outra empresa. De outra empresa. Estaciona e fica aqueles funcionários. Olha, quem vai para tal lugar. E era falando até o nome da minha cidade. Cidade X. E eu com o bilhete na mão, ainda falei assim, eu digo, olha, oh, que bobeira que eu dei, fui comprar essa bilhete antecipado dessa empresa aqui, e essa daqui chegou primeiro, ó. Essa bem aqui chegou primeiro, se eu não tivesse comprado, eu já podia ir nesse agora. E eu não fui lá, eu digo, esse aqui vai pro mesmo lugar, mas não foi a passagem que eu comprei.
Aí aquela empresa embarcou seus passageiros ali, saiu e passou 15 minutos, meia hora, até que eu fui lá no guichê perguntar. Eu digo, moço, eu digo, eu tô com esse. E aí, o meu ônibus vai chegar que hora mesmo? Já tá com esse tanto de hora atrasado. Uai, você não, o teu ônibus já estacionou e já foi. Você não embarcou? Eu digo, não. Uai, moço, aí foi quando falou aquele ônibus. Eu digo, não, aquele ônibus era da empresa fulana de tal, não era esse aqui que eu tava com o bilhete na mão. Não, mas era aquele. Esse bilhete aí tá no nome dessa empresa, mas o ônibus que tu ia embarcar era da outra. Eu já fiquei pra trás, pessoal. Eu já perdi o embarque. Tipo assim, o funcionário não teve a capacidade de me explicar na hora, olha, eu tô te vendendo com esse nome aqui, só que na hora o ônibus que você vai pegar é da outra empresa, tá? Ó, gente, eu trabalho com essas duas empresas, então eu tô tirando nessa aqui, mas você vai embarcar na outra. Não falou isso. E eu fiquei ludibriado ali, pensando que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e perdi o embarque. Como eu já sou um gato escaldado, na hora que eu vi aquele ônibus da Porto Rico, aquele cara gritando, eu levantei do assento e fui lá. Aí eu falei assim, eu já cheguei pra ele logo assim, falei, eu digo, eu digo, eu tirei uma passagem de manhã com você pela RA Viagens, né? Eu digo, é por acaso é esse ônibus aqui que eu vou ter que viajar? E ele falou, é esse aqui. Aí eu ainda falei pra ele, eu digo, mas você sabe que isso que você fez é errado, né? Falei, porque se eu quisesse viajar pela Porto Rico, eu tinha te procurado a Porto Rico. Eu pedi foi RA Viagens. Eu pedi para eu queria comprar a dessa empresa, que eu sei que os ônibus são é outra empresa, não tem nada a ver com essa daqui. É, mas o ônibus que vai se você quiser ir é nessa aí, se não quiser você fica, você não vai, tá? E eu não vou devolver o dinheiro, ainda falou assim, não vou devolver o dinheiro. Ele de manhã, foi este cidadão que de manhã, na hora que eu tava ali comprando, eu fiz uma pergunta para ele. Eu acho que eu já contei, acho que eu falei, né? Acho que eu já falei esse argumento, que eu falei pra ele, moço, quer dizer que se eu não tivesse com cartão, eu não iria, eu não poderia então comprar passagem. É, não poderia não, porque passagem é pra quem tem dinheiro, tá? Compra passagem quem tem dinheiro. Pilantra, meus amigos, né? Pense num lugar para ter picareta em rodoviária. Você tem que andar, sinta-se pisando num chão minado. Um chão minado ali. Você pisar em falso ali é fatal, sabe? Aqueles vendedorzinhos de passagem, a maioria são pilantras, meus amigos. Pilantra, mente, aplica golpes, enrola, são desonestos, sacaneia mesmo com o passageiro. Fazer o quê, né? O que que eu poderia. Vocês acham que se eu ligasse para a polícia ali naquele momento, chamasse a polícia por ali, a polícia estava em frente à rodoviária. Se eu fosse atrás da polícia para rever, olha, o cara me vendeu esse bilhete aqui, simplesmente a polícia ia dizer, não, depois você reclama isso aí para a empresa. Você reclama para a empresa depois, vai atrás dos seus direitos. Sempre é mais difícil para o consumidor. Eu tive que entrar dentro de um ônibus que não foi a empresa que eu tinha comprado a passagem, né? Isso aí era um dos motivos que eu iria até colocar na minha reclamação, mas infelizmente eu perdi os bilhetes. Perdi. Eu comprei passagem pela RA Viagens com bilhete em mãos, mas viajei noutra empresa totalmente diferente. É ou não é uma forma de aplicar golpes? Aí ainda fez o mesmo que o outro fez. O outro não tentou me vender a passagem a R$ 100, pois foi o que o cidadãozinho lá fez. A mesma coisa. Peguei o ônibus, embarquei. Apertado, desconfortável, mas fomos, né? Estava clareando o dia. Era 5h30 da manhã. Era 5h30 da manhã na hora que eu desço. Na hora que eu desço, estou tirando a bagagem ali do gavetão do ônibus. Esse mesmo cidadão, como é que eu chamei aí, agora há pouco? Wesley, né? O seu Wesley Rafael de Souza Costa, vendedor de passagens da empresa Porto Rico, na rodoviária de Porto Franco, Maranhão. De repente ele me aborda. Ei, você vai para onde? Você vai para onde? Eu desci de um ônibus da Porto Rico e atrás desse ônibus tinha outro ônibus da Porto Rico parado ali, descendo os passageiros também, tinha outra empresa. E eu na hora falei, foi no automático, eu falei, eu vou para Araguaína. Aí ele falou, ó, esse ônibus bem aqui vai para lá, esse ônibus está indo para lá agora. R$ 60 a passagem. É só você? Aí a minha mãe dona digo, não, eu e a minha mãe. Aí ele falou R$ 60, 120 R$ 120 no Pix.
E eu avexado logo para chegar, eu sabia que entre 8 e 9 da manhã ia sair carros de lá dessa rodoviária em direção à minha região aqui. E eu tava agoniado para chegar logo, né? Em média, são 2 horas de viagem da cidade de Porto Franco até Araguaína. Parece que é 180 quilômetros. Enfim, 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Aí eu falei pra ele, tudo bem. Eu falei, pode, eu vou pagar. Pessoal, aí ele falou, espera bem aí que eu vou fazer o QR. Ele tava com o telefone na mão. Falou, eu vou fazer bem aqui o QR Code aqui pra você pagar. Aí ele de repente tava aquele QR Code na tela do celular. Aí eu botei o meu, já tinha abrido o meu Pix aqui. Eu botei o meu sobre o celular dele, né? Pô, pegou. Na hora que fez a leitura do QR Code, sabe quanto que estava a passagem? O valor para me pagar? R$ 150, meus amigos. R$ 150. Aí eu falei assim, eu digo, mas por que 150? Eu falei pra você, eu falei, você tinha falado pra mim R$ 60. Eu falei, 60 com 60 dá 120. Aí ele falou, não, 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 você entendeu errado. Você não entendeu o que eu falei 75. É 75 a passagem daqui. Pessoal, eu vou falar pra vocês quanto foi que eu paguei de passagem na vinda. Eu falei pra vocês que eu peguei um micro-ônibus, né? Sabe quanto que eu paguei de Araguaína até Porto Franco na ida? R$ 50. R$ 50. Ele me cobrou 75 ali na hora. R$ 75. Eu acho que eu tenho pra mim assim que ele me reconheceu. Aí como eu não tinha, ele não conseguiu me tomar R$ 20 na ida, aí ele pensou, agora eu vou meter a faca aqui, né? Tomou R$ 30 a mais de mim, ali naquela situação. Não, você não entendeu errado. Eu falei foi 75, tá? R$ 75 a passagem. Aí eu falei pra ele na hora. Foi o momento que houve uma rápida discussão entre ele. Eu ali, enquanto eu já tinha feito a captura aqui, né, do valor, aí eu digitando a senha, tal, tal. Aí eu falei assim pra ele, eu digo, olha, tu tá falando isso aí, eu falei, mas eu sei que você sabe que você tá me roubando, tá? Você tá me roubando. Eu digo, você tentou me roubar ontem, eu falei, ontem eu passei por aqui. Você tentou me roubar R$ 20, agora você tá me roubando R$ 30 aqui. O que tu não conseguiu ontem, tu tá tirando agora, né? Aí, na hora que eu falei isso, ele teve a empáfia de dizer pra mim, se tiver achando ruim, vai atrás dos seus direitos, tá? Vai atrás dos seus direitos, tá? Mas aqui eu faço do meu jeito, aqui quem decide sou eu, tá? Você queria, ainda falou assim, você queria pagar no cartão, né? Você queria pagar no cartão, mas aqui cartão é se eu quiser, tá? Se eu quiser. Paga no Pix, é no dinheiro. Se eu quiser, eu poderia muito bem exigir aqui só no dinheiro. E aí, você ia fazer o quê? Aí na hora que ele falou isso pra mim, eu virei as costas pra ele. O motorista já foi etiquetando lá a bagagem, botando dentro do gavetão. Ele saiu todo contente ali, que tinha me roubado R$ 30. Meus amigos, R$ 30, assim, na cara dura, ali. Eu sei que muitos vão dizer assim, pô, tu devia ter chamado a polícia pra ele, né? Você devia, não dar nada não, meus amigos, não dá. Foi a primeira coisa que eu falei já nesse podcast. Eu já apontei pra vocês, a polícia não age quando é o consumidor que tá lesado. Não, eu acho que ali, assim, pra polícia, só se ele tivesse botado uma faca no meu pescoço, um revólver, alguma coisa, aí se chamasse a polícia poderia dar. Mas essa coisa, porque mentiu o valor da passagem. Mas o que é ruim sempre piora, né? Nada que é tão ruim que não possa piorar mais ainda. Pessoal, quando eu entrei no ônibus, o ônibus ele era maior. Era um ônibus de 10. Ele não era duplo assim, né? Em cima e embaixo. Tinha um gavetão grande, mas tinha umas escadinhas para subir lá para cima. Meus amigos, quando eu entrei dentro daquele ônibus, eu e a minha mãe. Ah, e detalhe, peraí, detalhe. Eu paguei a passagem, eu fiz o Pix, né? E eu perguntei assim pra ele, eu falei, cadê o comprovante? Eu sabia que eu tava esquecendo, eu fiquei meio assim, porque teve o momento da discussão. Eu tava sentindo que tava faltando uma coisa. E nós não fomos nem no guichê, tudo foi tratado ali, praticamente na porta do ônibus. Aí eu fiz o Pix, eu falei assim, sim, cadê o bilhete, a passagem? Ele falou, eu não vou emitir passagem pra você não, tá? Eu não vou emitir passagem, é 150 e não tem bilhete. Aí eu falei, uai, quando eu subir lá em cima, como é que vai ser? Eu falei, porque eu tenho que estar com o bilhete, com o número da minha poltrona. Não, quando você chega lá, você procura, tá? Você procura tem assentos vagos lá dentro. Pessoal, quando eu subi,
até que tinha uns assentos. Eu vou contar como é que tava esse ônibus. Ele não, ele tava mais da metade da lotação, mas assim, tinha alguns passageiros, tinha mulher, tinha homem que tava dormindo assim, usando as duas poltronas. A pessoa tava encolhido com as duas poltronas ocupadas ali com o lençol coberto. E o que que eu fazia? Eu em pé ali no corredor, isso o ônibus já andando, né? Eu subi, pelo que eu vi lá foi só eu e a minha mãe que entramos nesse ônibus. Aí eu chegava, eu triscava assim na pessoa, aí a pessoa acordava, aí eu falei, ei, você pode desocupar aqui? Eu falei, você só tá com uma poltrona, né? Não, eu estou com as duas, tá? Eu estou com as duas. Aí tá bom, aí eu ia lá na outra poltrona, eu lembro de um cara lá, tinha outro cara lá deitado. Eu falei, moço, aqui você só tem uma poltrona aqui, né? Não, 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 eu estou com as duas, eu tô com as duas. Eu não consegui. Eu não consegui. Aí eu ainda desci, eu fui lá, desci. A minha mãe ainda conseguiu um assento. Teve uma mulher lá que ainda cedeu um assento lá pra ela, mas eu fiquei em pé, meus amigos. Eu fiquei em pé. Eu viajei da cidade de Porto Franco até Araguaína, mais de 2 horas de viagem, em pé, no corredor do ônibus. Porque eu não consegui local para me sentar. E outra coisa pior, muito, muito pior do que isso, de eu não ter conseguido o assento, foi o banheiro, meus amigos. O banheiro. Eu já aconteceu. Aqui tem uma empresa aqui que eu não viajo mais nela por causa de banheiro. Mas essa viagem que eu fiz, esse trecho, bateu assim o recorde. Bateu o recorde. Podre, podre, podre. Fedendo demais, demais, sabe? O que que eu fiz? Quando eu senti aquele cheiro muito forte, muito, muito forte dentro do banheiro, eu desci as escadas e fui lá na portinha lá do motorista. Tinha dois motoristas. Aí eu falei, eu queria falar. Tipo assim, eu falei com aquele que não estava no volante, né? Eu falei, eu tenho duas situações aqui que eu preciso que você resolva pra mim. Eu digo, a primeira é o assento. Eu falei, eu tô viajando em pé lá em cima. Eu falei, os passageiros, eu sei que tem passageiro ali que deve ter comprado uma passagem e tá ocupando dois assentos. Pessoal, essa questão de passageiro ocupar dois assentos, isso aí é o tipo de coisa, por isso que eu falo, quando eu vejo muita gente lutando, eu preciso lutar pelo meu país, é, pois você está sendo o maior trouxa de lutar para salvar o Brasil, sabe por quê? Porque eu vejo o país em primeira escala é a população, o que faz um país é a sua população. E assim, eu sempre falo aqui que 90% da população brasileira não presta, são pessoas mesquinhas, corruptas, miseráveis, maldosas, tudo de ruim, sabe? Grande parte da população brasileira não presta. Porque vejam vocês, eu digo assim, se sou eu faço parte dos 10% que presta. Se sou eu que estou ali ocupando as duas poltronas e chega um passageiro, pô, eu não comprei os dois assentos ali para me vir viajando daquele jeito. Eu vou ficar aqui, esparramado aqui, enquanto não tem ninguém, mas chegou uma pessoa. Aí eu vou ficar tomando dois assentos, mentindo. Isso não é a primeira vez, já aconteceu de eu entrar e às vezes essa coisa de não dar o bilhete, tem empresa que faz isso. Ele não sobe lá em cima, fica lá e não tira o bilhete. E ali eu fico, fulano, eu queria. Não, eu tô ocupado aqui, eu tô com as duas poltronas. Aí na hora que eu desci lá, que chamei o motorista, eu me lembro de uma vez que estávamos em 10, tipo assim, uns 10 passageiros dentro do corredor do ônibus. E aí ninguém desocupava, mulher com criança ocupando a vaga, gente dormindo. Na hora que o motorista veio, ei, bora, cadê teu bilhete? Deixa eu ver bem teu bilhete. Pois é, o número da tua poltrona é esse aqui. Pode ficar aqui na sua poltrona, desocupa essa aqui agora. Bora, fulano, senta. Ei, tu não tirou passagem pra essa criança, bota essa criança no teu colo e desocupa aqui, por favor. Bora, senta aqui, fulano. E em questão de minutos o motorista conseguiu agasalhar todo mundo, mas teve que o motorista exercer de uma autoridade ali dentro do ônibus para poder colocar todo mundo. Porque se fosse depender da consciência daqueles passageiros, dele entender assim, não, eu não posso ocupar os dois assentos, né? Eu tava usando aqui porque não tinha ninguém, mas chegou. Não existe essa consciência lá dentro. Não existe. O cara, foda-se você, sabe? Eu vou ficar nas duas aqui. Se não vier nenhuma autoridade aqui maior para me tirar, você vai em pé e eu vou ficar de boa aqui no assento. É assim que a população brasileira vê. Ali para mim é um retratozinho do que é a população. Aí eu pedi para ele lá dentro. Eu falei, você poderia subir lá em cima e resolver isso? Providenciar? E eu ouvi um não do motorista. Não, 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 cara, vê lá como é que tu faz, conversa com jeitinho. Eu não vou poder interferir nisso não, tá? A gente já tá viajando.
Vai lá, tem assento lá, procura um assento. Eu falei, vem cá, e aquele banheiro fedido daquele jeito? Eu falei, não tinha como você parar esse ônibus em algum lugar, a gente saiu agorinha, você podia parar aqui mesmo, em Porto Franco, em algum lugar, e dar uma limpada nesse banheiro, jogar uma água com produto. Eu falei, tá muito forte o cheiro, tá muito ruim. Aí ele falou, rapaz, esse ônibus ele tá com o banheiro quebrado. Ele falou, a lâmina do vaso tá quebrada, não desce, não, quando você aperta lá para dar descarga, não desce e tá acumulado. O banheiro tá. O máximo que a gente fez foi isolar, a gente trancou, mas mesmo assim o mau cheiro tá dentro e não tem o que fazer, não. Tá daquele jeito lá mesmo, podre, daquele jeito, e só quando chegar no destino final que a gente vai poder mandar para manutenção para ver se arruma, porque não tem o que fazer agora, não. Você vai ter que aguentar, você vai ter que aguentar. Pessoal, mas assim, tava tão forte aquele cheiro ruim que foi viajando, 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 viajando. Já se aproximava do local, já deu descer. É, Eu vi muita gente. Eu tava com um roupão de frio como de praxe. Eu levei uma roupa de frio na mochila, mas eu não usei nem na ida nem na volta. Eu sempre falo pra vocês, o ônibus ou o avião só fica gelado comigo se eu não levar o moletom. Se eu não levar roupa de frio, aí congela. Frio, meus amigos. Frio faltar pouco dá uma hipotermia. Como eu levei, não tava frio. Aí eu peguei o moletom e fiquei com ele aqui. O tempo foi a viagem. Era um braço me segurando aqui em cima com a outra mão aqui segurando o moletom no nariz. Pra tentar filtrar um pouco daquele mau cheiro forte. E eu ali no corredor. No corredor do. Aí, quando já estávamos próximos de chegar em Araguaína, eu avistei um posto da Polícia Rodoviária Federal. Aí foi a hora que meu telefone ainda estava com um pouco de carga. Eu tirei o telefone, liguei 19, eu ainda consegui ver na placa, ele disse que 191, e falei com o atendente. Aí eu cheguei a explicar para ela, eu falei, olha, eu sou um passageiro do ônibus Porto Rico, nós estamos passando nesse exato momento, em frente aqui. Eu falei, esse ônibus não tem condições de viajar desse jeito, o banheiro está muito podre, fedido demais, está ruim demais aqui dentro. Eu falei, não tinha como vocês interceptar esse ônibus e fazer com que ele não prossiga a viagem e que a empresa mande um outro ônibus para poder tirar, realoque em outro. Eu fiz a reclamação, aí foi quando eu ouvi da atendente. Ela falou, não, senhor, não tem, a gente não pode interferir nisso, não. Se tiver muito ruim aí, você tem que ligar para a empresa, tá? Você liga para a empresa, ou então depois você faz uma reclamação, a gente não vai poder interferir nisso aí, não. Mas vamos inverter, né? Digamos que fosse eu que estivesse fazendo alguma coisa de errado ali dentro e o motorista passando ali, ligasse ou ele parasse o ônibus e chamasse, né? Um agente ali da polícia, eu já ia em cana na hora, meus amigos. Não tinha esse negócio de vamos entrar com uma ação na justiça, não, era na hora, na hora, na hora. Aí desci, né? Desci e vim. Depois que eu cheguei aqui em casa, e isso foi ontem, né? Ontem, no momento que eu fui lá em Presidente Dutra, naquela tarde, de manhã, quando me fora recusado a venda de passagens, se não fosse no Pix, tá aqui na minha mão. Eu tenho um boletim de ocorrência feito na Delegacia de Polícia Civil do Maranhão. Isso aqui já era uma prova que eu estava guardando, junto com os bilhetes, né? Que infelizmente eu perdi. Aí ontem eu novamente entrei, aí eu ia fazer online, eu entrei na delegacia virtual. Eu ia colocar lá, tipo, estelionato. Não sei se era o certo, foi o único que eu vi lá que tinha a ver com o que aconteceu. Aí era onde eu iria fazer a denúncia contra aquele funcionário, mas eu ia botar que eles me venderam passagem sem tirar o bilhete. Ainda cheguei a digitar aqui, falei do ônibus, do banheiro que estava podre. Eu fotografei, eu tirei foto do banheiro, eu ainda fui lá no fundo, eu tentei abrir o banheiro, mas não consegui. Eles já tinham, acho que fecharam, deram um jeito lá e fecharam a porta que eu não consegui abrir. Eu queria filmar, fotografar por dentro, mas eu consegui tirar a placa. Depois, quando eu desci, eu fotografei a frente do ônibus. Era 3 queixas que eu ia fazer, né? Era o dinheiro que me foi roubado, o valor que foi roubado da passagem, não emiti o bilhete, porém eu tenho o Pix, né? Eu tenho o extrato aqui do Pix. E o nome de quem me vendeu, eu acho que é no nome dele, né? Wesley, não tenho certeza.
Mas assim, na hora que eu tava fazendo aquele BO, tava vindo aquelas mensagens, olha, se falsa denunciação é crime. Eram as três coisas lá que, tipo assim, que se eu não comprovasse o que eu tava colocando ali, eu iria ser penalizado, né? Por estar fazendo aquela queixa-crime. E lá pediu. Eu não conseguia, lá não perguntava o nome da empresa, pediu os dados do vagabundo lá, né, que me roubou. Eu não tinha os dados dele. E assim, depois eu fui parar pra pensar. À medida que a minha cabeça foi esfriando, eu fiquei. Seria muito, muito bom. Mas eu já tenho, pessoal, no meu histórico, ações que eu entrei na justiça e não ganhei. E não ganhei, sabe? A justiça, eu falo sem medo aqui, a justiça, ela é aristocrática, né? Ela sempre tem uma tendência a ficar do lado do mais forte. Sempre o empresário ele tem mais vez ali diante do consumidor. Eu já perdi causa assim na justiça que o próprio advogado ficou com raiva na hora. Cara, vamos para a segunda instância, vamos recorrer. Isso aqui foi um absurdo. Essa sentença que esse juiz colocou aqui, favorecendo claramente ali o empresário, a empresa, né? E aí eu fiquei me lembrando, eu digo, eu vou ter que torrar aqui uns R$ 1.000 de custas judiciais, porque pela minha renda, eu não tenho direito à gratuidade. A última vez que eu entrei com uma ação na justiça foi contra a Caixa e eu assinei um termo de hipossuficiência, alegando que eu não tinha condições de pagar as custas judiciais e o juiz descobriu. Eu não sei se foi através do meu CPF, de que forma foi. Ele descobriu, ou talvez da minha profissão, que eu tenho uma renda boa e aí ele revogou. Eu lembro que ele revogou e deu um prazo de 24 horas para me pagar. Que era para pagar e levar o comprovante do pagamento das custas judiciais, que eu estava usando de má fé. E além disso, no final do processo, eu ainda fui condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 3.000 para a Caixa Econômica. Esse aí foi o caso que nós recorremos para a segunda instância para derrubar essa sentença aí. Eu fui lesado pela Caixa num acordo de uma dívida e a justiça me condenou. Então, assim, eu tava com uma intenção, era de entrar na justiça, mas era para dar uma canseira nessa empresa, sabe? Porque eu já tive uma outra ação que eu não ganhei, mas também eu não gastei nada. Esse da Caixa foi uma exceção. Outras que eu já entrei, eu não perdi, assim, eu não me fui condenado a pagar nada, mas também não ganhei nada, né? Não ganhei nem perdi. Eu lembro quando eu levei a empresa Satélite Norte, há uns 7 anos atrás, acho que foi 2015, que eu os levei na justiça, o juiz não me deu ganho de causa. Mas eu fiquei chateado na época, sabe? Eu fiquei muito chateado. Nem o dinheiro das passagens que eu tinha comprado eu não consegui resgatar. Eu lembro que o advogado falou assim pra mim, Vitor, às vezes tu pode pensar que tu perdeu, né? Ele falou, mas assim, essa empresa aí, por essa questão bem que tu levou, ela gastou uns R$ 5.000 no mínimo com a contratação de um advogado para representá-la nas audiências aqui. Então, assim, teria sido mais inteligente da parte deles se eles tivessem resolvido o problema com você, te devolvido o dinheiro, remarcado tua passagem, feito qualquer acordo com você, do que agir da forma como agiram e você levou na justiça. E olha aí, né? O desgaste que deu. E eu acho que surtiu efeito, porque depois disso eu já viajei outras vezes pela empresa Satélite e eu percebi. Aqui, só dando uma palhinha, né? Esse é um relato que já foi narrado muito tempo atrás aqui no canal. Nós fomos deixados para trás. Primeiro, não nos deixou embarcar. A gente foi impedido no momento ali, tipo, não tá na hora. Faltando 20 minutos, não tá na hora. A gente foi sentar num banco. Nesse ato de esperar, que não, nós vamos chamar, nós vamos anunciar, quando eu olhei o ônibus já estava saindo. Funcionários da própria empresa, quando eu cheguei lá na Catraca, isso foi lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Não, eu me apresentei no ponto, não tá na hora. Aguarda mais um pouquinho, a gente vai chamar. Confiei, fui sentar no banco, mas ali 5, 8 minutos, quando eu olhei, o ônibus já estava saindo. Não embarquei e fiquei para trás e a empresa não deu qualquer tipo de assistência. Não remarcou, não me devolveu o dinheiro, não. Eu falei, por favor, me coloque no outro ônibus. E por esta questão aí,
Eu acabei tendo que comprar, eu gastei na época uns R$ 350 de passagem, 2 passagens. Eu tive que comprá-las novamente noutra empresa. E por essa situação eu levei na justiça. Mas simplesmente o juiz que sentenciou colocou, não, de acordo com a análise aqui, a empresa fez a parte dela, a empresa compareceu na rodoviária, se você não embarcou, problema seu. Foi mais ou menos nesses termos que o juiz colocou. Mas aí foi o que o advogado falou assim pra mim, falou, mas eu lembro na época, quando a gente, por mais que eu não tenha ganho, mas teve as audiências, né? Primeiro se chamou para um acordo, depois teve a parte de instrução, que era para apresentar testemunhas, apresentar mais provas. Assim éramos chamados lá, né? E teve um advogado, a sede dessa empresa fica em Goiânia. E aí, no caso, a justiça, acho que é pela internet, né? Notifica o jurídico da empresa via internet e de lá eles contrataram. Chama-se preposto. É um preposto para representar a empresa em audiência. E depois que eu já viajei nessa empresa, eu já percebi um cuidado maior. Eu já teve vez de eu estar dentro do ônibus e, tipo assim, parou pro almoço, parou para alguma coisa ali, antes de entrar, o motorista vai lá e faz uma chamada. Vamos fazer a chamada. Fulano, ciclano, tá ali com a prancheta na mão, conferindo para ver se está todos os passageiros ali dentro do ônibus, para não deixar ninguém para trás. Por quê? Porque um processo na justiça, ele demanda aí gastos, né? Custas judiciais, honorários advocatícios, tem todo um desgaste aí para a pessoa se defender, né? Defender, acusar. Eu estava disposto a pagar essas custas judiciais, eu digo, eu vou pagar, só para me fuder com a vida desse vagabundo que rouba as pessoas lá em Porto Franco. Mas depois eu fiquei, perdi os bilhetes. Eu perdi os bilhetes lá no trajeto. Quando eu cheguei aqui, eu já não estava mais com esses bilhetes. Eu acabei não tendo muitas provas. Eu não tenho provas do banheiro podre. Eu não tenho os dados completos do cidadão que me roubou. Eu não gravei a conversa na hora que ele fez essa enrolação lá cobrou 60, depois mudou para 75. Então, essa falta de provas, esse tanto de coisa que eu não tivesse provas, isso aí eu não iria ganhar a causa. Aí é só gastar mais dinheiro, sabe? Só gastar mais dinheiro. O que eu posso dizer, a justiça que eu vou fazer aqui, eu vou engolir seco essa, sabe? Eu vou engolir seco. Depois eu pensei, é melhor eu perder só esses R$ 30. Eu vou perder só esses R$ 30. Só que eu lhes digo, meus amigos, viajar nessa empresa Porto Rico não vai rolar mais. Não vai rolar. É mais fácil eu não viajar. Ou se não, eu tô aqui, porque tudo isso aí foi por conta da minha pressa, né? A minha pressa de chegar. Se eu chegar lá, olha, só tem esta aqui. Não, pois então eu vou gastar ali, em vez de eu ser sacaneado aqui por vocês, eu vou para um hotel. É só amanhã. É só amanhã então que vai ter ônibus de outra empresa que vai para esse lugar e que tem vaga, né? Pois então eu vou comprar para mim noutra. E aí eu fico no hotel, eu pago minha comida aqui, vou descansar nessa cidade até no outro dia eu poder pegar esse ônibus e seguir minha viagem. Mas viajar, eu vou falar aqui empresas que eu já tá na minha lista, assim, pessoal, que eu não viajo. Não viajo. Essa Porto Rico para mim tá descartada, porque assim, foi muito ruim, meus amigos, muito ruim assim o que aconteceu. Tem uma empresa. Eita, parece que veio um carro de som ali, ó. Parece que, se aproximar aqui eu pauso o vídeo. Tem uma empresa que trafega no sentido Pará-Maranhão. Chama-se Pollen Tour. Pollen Tour. Ela faz um trajeto longo. Ela, na verdade, ela tem. Eu não sei, eu acho que ela roda no Tocantins, no Maranhão e Pará. Eu falo porque eu já vi, tem um ônibus dela que faz a linha Marabá-São Luís, tem Imperatriz Teresina, tem uma rota que faz São Félix do Xingu para Imperatriz. Então, assim, é uma empresa grande, sabe? A última viagem que eu fiz nessa empresa de ônibus foi. Duas vezes, foi 2020 e 2022, ano passado. Eu fui no Maranhão, quando morreu um primo meu, eu fui lá rapidão. Pessoal, mas é muito fedido o ônibus, muito, muito fedido.
Não é problema de atraso, não é problema, assim, do atendimento, né, de ser maltratado ali, é a questão do banheiro. Acreditem ou não, tem empresa de ônibus que não higieniza o banheiro do ônibus. Você entra dentro do ônibus, tá aquela carniça, porque a empresa, quando ela é séria, eu falo porque eu já tem empresas que são sérias. Ela vai fazendo um ciclo ali, né? Ela roda um pouco, em tal lugar parou, às vezes parou, às vezes tem vezes que, ó, vocês ficam aqui pro lanche, que nós vamos ali na garagem limpar o ônibus, nós vamos fazer uma limpeza no banheiro. Aí enquanto a galerinha, quantas vezes eu já vi isso acontecer? 20 minutos pro lanche, 30 minutos pra janta. Aí enquanto a galera tá ali, os passageiros estão se alimentando, ou vai no banheiro, o ônibus sai daquele lugar e vai eles chamam a garagem, né? Ou vai num posto, algum lugar. E quando volta, tá cheirosinho, aquele cheiro de produto, tipo desinfetante mesmo, né? Um produto para botar, que põe dentro do vaso. Eles botam até umas pedras dentro do banheiro ali, que fica cheiroso mesmo. Você entra dentro do banheiro, tá aquele cheirinho bom. Varre o ônibus, tira aquele excesso de lixo que tá ali dentro. Você chega, o ônibus está com outra cara. Essa é a empresa que tem compromisso com seus clientes. Agora tem empresa, essa aqui, ó, essa Porto Rico, não tem compromisso com o cliente, Pollen Tour. E eu vou falar também aqui, rapidão, da empresa Real Maia. A Real Maia, ela tem ônibus muito bons, eles são muito cuidadosos. Não quebra, é limpinho, o banheiro é cheiroso, impecável. Mas ela tem um sério problema de atraso, como eu lhes disse aqui, são em média 6 horas de atraso. Eu vou deixar para um segundo vídeo para comentar mais ainda dessas outras empresas. Aqui eu só dei assim uma palhinha, né, para vocês saberem do que eu estou falando. Pollen Tour, Porto Rico e Real Maia. Não indico, não indico. Não vou abrir minha boca e dizer assim, nunca mais eu viajo nessa empresa. Dependendo da situação emergencial, eu posso até viajar. Mas eu vou evitar, meus amigos. Eu vou evitar ao máximo, porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Quem nunca passou por isso, não sabe, não queira passar, não. Ó. Não queira passar, porque é muito ruim viajar dentro do ônibus. Você viajar apertado, você passa. Você viajar em pé, no corredor é desconfortável, mas dá para passar. No calor, né? Muitas das vezes a gente viaja, o ar-condicionado do ônibus não, o motorista desliga. Acontece, pessoal, você está dentro do ônibus suozão. Basta só eu botar o moletom. Se eu botar o moletom dentro da minha bolsa, o ônibus vem quente, não esfria. Aí o problema é que se eu não levar o moletom, aí faz frio demais, né? Aí faz frio demais que eu falto congelar lá dentro. Enfim. Mas nada disso aí supera um banheiro podre. O banheiro podre é o pior. É imperdoável. Imperdoável isso aí, sabe? É um maltrato assim muito grande. Muito grande. Um passageiro saltar um peido lá dentro do ônibus é ruim também, mas você tampa ali o nariz, tampa, daqui 2, 3 minutos passou, acabou. E aí segue a viagem, né? Agora o banheiro não acaba, meus amigos. O banheiro, se não limpar, a viagem. Já pensou você fazer uma viagem, você viajar 18 horas, 20 horas dentro do ônibus? Eu fiquei com pena daqueles passageiros. Tinha aquele ônibus, ele saiu de Teresina. Eu perguntei uma hora lá qual era o trecho, a rota do ônibus. Ele estava vindo de Teresina para Goiânia, vindo lá por cima, sabe? Bacabal, Santo Inês, a Sailândia descendo. O trajeto é muito maior, muito maior. E descendo para Goiânia, e tinha gente ali que estava indo para Goiânia. Eu fiquei, meu Deus do céu, essas pessoas vão ficar quase 2 dias dentro dessa carniça aqui. Eu viajei 2 horas e meia, foi aproximadamente 2 horas e meia, e como foi ruim ter viajado ali dentro, sabe? Enfim, apesar de eu ter dito que eu iria, eu até tentei, mas eu vou deixar quieto, meus amigos. Eu vou deixar quieto e eu vou fazer com eles tal qual eu fiz com as lojas americanas, né? Que me prejudicou. Eu não pretendo mais viajar com eles. Que se foda pra lá, eu vou engolir meu prejuízo aí de R$ 30. Pessoal, infelizmente vocês vão ter que tolerar um som. A princípio eu pensei que era um carro de som, mas não é. É alguém que tá com um carro aqui nas proximidades aqui, tocando uma música. E aí vai ficar lá tocando essa música sempre, né? E eu preciso terminar aqui o podcast. Então, por favor, sejam tolerantes aí. Mas eu acho que vocês irão ouvir com mais nitidez a minha voz do que essa música chata ali.
Poluição sonora a essa hora, né? Enfim, eu tô falando aqui com vocês e o calorão tá grande. Aqui diz que é verão, aqui diz que é inverno aqui pra onde eu tô, para onde eu moro, mas tá fazendo muito sol e calor. E já um amigo meu ontem lá do Rio de Janeiro me falou que tá chovendo muito. Aí é o contrário, aqui quando é inverno, faz muito sol. E no Sudeste, quando é inverno, não, quando é verão, perdão, quando é verão, é muito sol. É tudo ao contrário, né? Eu acho que vocês conseguiram entender o meu recado. Mas aqui, pessoal, eu vou deixar minhas considerações finais. Eu acredito que esse sofrimento de viajar de ônibus, pra mim, ele não vai durar mais muito tempo, não. Ele não vai durar mais muito tempo. Eu tenho um projeto aí, nos próximos meses, começar a fazer aí um caixa 2. Eu tô contando aí a partir do mês que vem, mesmo pagando aí umas dívidas, umas contas aí que eu tenho, vai dar de eu começar a juntar uma grana e eu vou meter a cara. Eu quero ver se lá pro mês de outubro, novembro, mais ou menos, eu consiga, eu consigo comprar. Vamos ver aí, né? Daqui até lá, ver o que é que eu consegui economizar, ver se as coisas deem certo. Eu quero comprar um carro usado mesmo, um carro aí de até 40 mil, para esses momentos. Uma viagem daqui para o Maranhão não é tão longe. Viajar aí 700, 800 quilômetros é melhor ir de carro próprio, tá? É muito melhor. Eu não digo uma viagem, por exemplo, igual eu fui no Rio de Janeiro, aí já o buraco é mais embaixo, né? Aí já é melhor ir de avião, chega mais rápido. Uma vez que eu já tenho a prática de direção, chegando lá, aí sim, né? Se for o caso, aluga um carro. Agora mesmo, quando eu fui lá, eu andei muito de transporte público. Andei de metrô, de ônibus. Foi de boa. Mas esses passeios, ao invés de eu ficar indo de ônibus, tem uma cidade que essa eu vou continuar indo de ônibus, que é Goiânia, né? Goiânia, é porque assim, pra mim só sai mais barato do que ir de carro próprio. E se eu fizer compras, bota tudo no gavetão, traz, né? Às vezes, se for dependendo do modelo do carro, não dá pra trazer tudo o que quer. Enfim, mas assim, eu não tô aqui descartando. Acho que é mesmo que um dia eu venha ter um carro, no momento ou outro eu precisarei sim rodar de ônibus, mas eu vou listar as empresas que são boas, né? Eu nunca tinha parado assim muito para pensar nisso, mas eu vou começar a pesquisar as empresas de ônibus, outras até que eu não conheço, ver na internet a reputação, como que é o atendimento, como que são esses ônibus, experimentar viajar em outras empresas novas. Vai ser uma alternância aí, né, no futuro. Mas essas que são ruins, meus amigos, essas que são ruins é deixar pra lá. Deixar pra lá. E o rosto daquele vagabundo lá de Porto Franco que me roubou, ele tá gravadinho aqui. No dia que eu chegar lá de novo, que eu passar por lá, se eu tiver indo de transporte público, né? A carinha dele tá memorizada. Memorizada. É, aqui na minha, aqui na minha mente, né? Não venha me dirigir a palavra. Enfim, foi esse o relato, tá? Foi esse o relato. Ainda vai ter depois uma parte 2, é porque aqui eu já falei muito. 1 hora e 48 minutos. Depois eu vou fazer o relato aí das empresas boas, né? A gente vai falar da parte positiva. Não é só coisa ruim, não. Não é só empresas ruins, não. Tem empresa boa que tem compromisso, que tem responsabilidade. Eu viajei de ônibus agora quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu fiz várias viagens de ônibus ali dentro do estado e foi bom. Eu viajei pela 1001, 1001 Niterói e tem uma outra que eu não lembro o nome, Factual. É uma coisa, tem um al no final que vai. Deixa eu ver aqui se eu descubro. Acho que bem aqui no Google eu descubro. É ônibus Rio Petrópolis. Quer ver? Quando eu botar o preço aqui vai aparecer. Já apareceu aqui. Águia Branca. Deixa eu ver.
Parece tudo, menos o ônibus. Ô, coisa. Bora ver aqui. Mas assim, eu quero dizer que eu encontrei ônibus bons, eu viajei, foi de boa, não tenho do que reclamar. Não apareceu aqui a que eu tava querendo. Rio Doc. Rio Doc. Ah, é a única. É única. Foi essa daqui que eu viajei. A única. R$ 48 a passagem. Enfim. Então tá aí. Você que de repente já teve uma situação melhor, que já pôde adquirir seu imóvel, eu fico muito feliz de você nunca ter passado por esse tipo de sofrimento, né? Já eu não tive isso até agora, né? Poder ainda ter um carro, mas tudo é assim. Por um lado eu ganhei porque assim eu não gastei, eu não dei dinheiro pro governo, né? Comprando comprando um carrão. Se eu tivesse comprado lá atrás, certeza eu teria comprado carro zero, teria dado uma fortuna aí para esses donos é muito lucro para as concessionárias e para o governo. Então, eu acho que hoje eu estou mais maduro, assim, até para pensar numa compra. Eu não cogito, mas já risquei da minha cabeça comprar carro novo. É muito caro, muito, muito caro. Não rola não. Melhor comprar um carro seminovo. Olha, a minha amiga aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a Júlia, ela comprou um carro, não tem 2 anos, meus amigos. Se tiver, sei lá, se tiver 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio é muito. Ela comprou o Nivus. Acho que é isso, Nivus, zero. Ela, na época, ela comprou à vista. Ela pagou 86. Foi o mesmo valor que meu pai pagou num carro usado. Ela pagou 86 mil à vista nesse carro. Esses dias eu conversando com ela, ela me falando que já tá pensando em trocar de carro, comprar um outro. Aí ela disse que foi na concessionária, já andou fazendo uma pesquisa aí de quanto que ela ainda pega no carro dela. Ela disse que o máximo que ela achou foi 46 mil. Eu fiquei. Eu antigamente eu achava que era papo furado essas conversas que carro. Que o pessoal dizia assim: olha, o carro você tirou da concessionária, ele já perde 20%. O dela, como já está aí caminhando para 2 anos, né? De compra, já perdeu 50%, pelo que ela me falou. Ela disse que foi lá, já fez uma simulação de um. Ela até me falou qual é o carro que ela quer, mas eu não lembro agora qual é o modelo. Ela falando que o máximo que a concessionária deu no carro dela foi 46 mil, assim, pra ela dar aquele e pagar a diferença de outro, né? Mas, meu filho, é só perda. Você comprar um carro é perda. Ela disse: é muito bom. É muito bom você ter um carro. É muito útil. Mas é a despesa de uma família. Você vai ter uma família para você sustentar. É tudo mais caro, sabe? Quando soma tudo, o consumo, a manutenção, seguro, IPVA, licenciamento, é a despesa de uma família. Então, assim, você tem que se programar bem. Tem que se programar bem para ter um carro. Não dá para entrar de qualquer jeito. Então, até hoje, assim, eu tenho Eu me poupei desse gasto imenso, mas eu quero, mais para frente aí, eu me organizar para tê-lo, né? É um diálogo que eu deixo em aberto aqui. Eu sei que eu já me vi em muitas situações aqui que me fez falta um carro, sabe? Eu não desejo um carro para estar esbanjando, toda coisa tá em cima. Eu não sou rico para fazer isso. Mas para os momentos necessários, uma viagem como essa que eu fiz agora. Se eu tivesse um carro aqui, eu não teria ido essa viagem de ônibus, eu teria ido de carro próprio. Ter ido lá em Presidente Dutra. Quero ir numa chácara de um amigo, de alguém aqui, dar um rolê por aí. É muito bom, muito, muito bom ter um carro. Então é mais para os momentos necessários. Eu vou continuar com a minha moto. Minha moto vai continuar aqui na garagemzinha. Quero ir lá na rua resolver uma coisa rápido. É moto. Eu vou lá para a escola dar aula, moto. Eu gasto 5 minutos, pessoal. 5 minutos. Basicamente, o meu gasto com consumo aqui de combustível é em torno de 100, 120 no máximo, por mês. E manutenção, tem vezes que eu. Esse mês, não, no próximo mês eu vou mandar fazer uma revisão. Tem vezes que eu faço até 2 revisões por ano. E é barato, aqui eu pago 80, 100 reais numa revisão de moto. Isso já incluindo assim, alguma troca de peça, alguma coisa que precise, né? Então eu consigo economizar uma grana boa usando a moto.
Aí eu sou daqueles que ando sempre de capacete, eu boto minha jaqueta jeans para não queimar o braço no sol, vou devagarzinho, sempre parando nas esquinas. Eu não sou doido aí de andar nem nas avenidas, eu não confio. Quando vai chegando numa travessa, eu já vou matando ali a carreira para eu tenho medo de um louco atravessar, não respeitar, né? Eu tenho uma prima minha que tá deficiente. Ela mora numa cidade próximo da minha aqui. Ela ia de numa bis. Ainda bem que ela só não morreu porque ela estava de capacete. E ela vinha na avenida e uma mulher entrou com tudo. A mulher não parou na travessa. E acertou ela em cheio. Ela quebrou as três partes do braço, quebrou os ossos aqui do ombro, da pá. Ela estava literalmente aleijada. Ficou assim, jogado para trás aqui o braço, assim. Tanto que ela é funcionária da educação. Ela é professora, é coordenadora, trabalha em duas instituições de ensino. Até hoje ela está encostada. Ela não teve mais condições de voltar para o trabalho. Ela foi arremessada longe. A batida foi forte, foi arremessada longe. Caiu numa calçada. A mulher disse que era uma mulher que estava no carro, não prestou socorro. E ela falando um dia para mim, ela prima, eu vinha no meu direito, assim, na avenida, né? Eu tava na preferencial na avenida e ela entrou com tudo. E me acertou. Então, assim, eu muitas e muitas vezes andando aqui na minha cidade, eu já evitei de sofrer acidente com isso, assim, eu venho na avenida, eu venho devagar, eu venho aberando ali, né? Quando eu vou chegando na esquina, eu já vou diminuindo ali, porque digo, se um doido atravessar, dá tempo eu parar e não me acertar aqui, né? Seja moto ou carro, enfim. É... Mas eu ainda acho a moto muito útil. Sabendo usar, usando com cautela, ela é muito útil, economiza uma grana boa. Porque o custo de manter um carro é alto, gasolina cara. Pode preparar que a gasolina ela vai chegar nos R$ 15 aí, em breve. Ela vai chegar. Eu não acredito que o Lula vai desmontar o que o Bolsonaro, a estrutura que o Bolsonaro e o Michel Temer fez, não. Baratear a gasolina, tirar, desatrelar do preço do dólar. Ele não vai cumprir nada dessas coisas, né? Ele deve estar pensando assim, o Bolsonaro fez e passou de boa, por que que eu não posso fazer também? Mas o carro, ele é necessário em alguns momentos. Existem as situações que é necessário e eu quero tê-lo para essa comodidade. E no caso dos ônibus, quando for necessário, é pesquisar. Não viajar em qualquer empresa. Eu já dei aí as pistas. Você vir aqui para as bandas do norte, ou você que é do norte, risque, meus amigos. Risque essas três empresas aí, que você vai sofrer. Você vai sofrer. Essa viação Porto Rico, eu tava olhando aqui, nem site. Se você, ó, a Real Maia, ela tem um site próprio. A Satélite Norte, ela tem o site próprio. Deixa eu olhar, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tem uma empresa de ônibus que eu vejo muito essa empresa lá em Palmas, quando eu tô lá. Deixa eu botar aqui, ônibus Aparecida. Pensa nos mega ônibus, meus amigos. Mas eu já vi pessoas falar que diz que tem um problema do atraso, diz que atrasa muito. Eu nunca viajei nessa empresa de ônibus. Ó, mas, deixa eu ver. Mas ela tem site, ó, viaçãoaparecida.com.br. Depois eu fui olhar aqui, essa viação Porto Rico, ela não tem site. Ela não tem site. Você só encontra alguma coisa dela só naqueles aplicativos. A ClickBus, a Quero Passagem. Antigamente tinha o guichê virtual, né? O guichê virtual se converteu. Eu não sei se é o Quero Passagem ou é o Buson. Ela não tem mais. E outras mais aqui. Quando você vê essas que só oferece passagem, porque aí você não, ó, não tem, você não tem um contato, você não tem contato por telefone, não tem um e-mail, não tem um site, não tem nada para você poder entrar em contato. Aí mete uns ônibus, eu fiquei pensando, quando eu tava viajando nessa Porto Rico, eu fiquei pensando se o banheiro tá desse jeito e o resto do ônibus, motor, com certeza não, deve ser desse tipo que fica no prego aí na estrada aí quebrado aí com problema, é um perigo viajar em ônibus desse tipo. Então tá aí, né? Foi aí mais um conteúdo aí que eu acho que é importante falar disso, porque quando a gente entra dentro de um ônibus, a gente tá colocando a nossa vida na mão daquelas pessoas ali, né? O que eles fizerem ali, a viagem pode ser um sucesso ou pode ser fatal. Então vamos ter muito cuidado, viu? Muito cuidado.
e ficar atento. Obrigado a todos aí que puderam me ouvir. E é isso. Deixe os seus comentários. Tchau, tchau.